Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Histórias Empreendedoras. E hoje estamos aqui com o Dr. Rogério Castro, uma satisfação enorme estar com ele. É o terceiro episódio da série, a gente está convidando aqui pessoas para contar a sua história empreendedora, para que você que está nos assistindo aí consiga aprender muitas coisas nesse podcast, né? Consiga também se inspirar em muitas histórias lindas e fantásticas de empreender, que é uma arte, né? E também tem que ter muita coragem, gera muitos desafios. E o doutor aqui, né, tem uma carreira aí grande e vai nos contar aqui a sua história, vai contar aqui o que ele fez para chegar onde ele chegou, contar aqui alguns segredos, algumas técnicas aí e táticas do doutor de gestão. Então é isso, é um bate-papo aqui para a gente poder passar para vocês mais conhecimento e eu estou muito feliz, quero já agradecer pela, né, fiz o convite, tu já passava me cobrando, e aí, quando é que vai ser o podcast, né? Tá me esquecendo, não vai fazer o podcast comigo? E a gente fica muito feliz, né, de poder contar contigo aí, com a tua experiência, né, como também cliente há bastante tempo da Jota, né, e eu, além disso, teu amigo, teu compadre também, né, do lado pessoal. Então é muito bom, a gente vai fazer um bate-papo aqui para a gente poder discutir algumas questões de gestão, né, também, e também da tua história, que é muito bonita, que eu também sei e quero compartilhar aqui com a nossa audiência aqui. Primeiramente, muito obrigado, né, de ter me convidado. Obrigado a você que também está em casa e está nos assistindo. Para mim é uma alegria muito grande poder estar dividindo aqui algumas experiências, né, experiências de vida que talvez poderão te ajudar de alguma forma aí no teu desenvolvimento, no teu crescimento, ou até mesmo, daqui a pouco você que está em casa pode até se espelhar em algumas situações daquela que a gente vivencia, né, Jordano? Então, muito bacana para mim poder vir aqui junto contigo, me sinto bem à vontade para poder passar esses momentos aqui juntos, debatendo, conversando, expondo algumas situações, em especial, né? Em especial, de alguma forma, poder contribuir com aqueles que nos ouvem, com aqueles que nos assistem, e isso é muito bacana. Então, eu tô por ti, né? Tu que comanda o barco e eu tô aqui pronto para servir. Eu tenho certeza que muitas coisas que eu vou falar aqui vai servir muito para as pessoas, porque são histórias reais, histórias do dia a dia, de muita luta, né? Porque tu começou lá de baixo, né? Começou na raça, no sonho, na vontade. Então é a que a maioria das pessoas, né, tem a vontade de empreender e muitas vezes elas desistem no meio do caminho por alguns empecilhos que aconteçam, né? E aquele que triunfa é aquele que vence os desafios, né? Não é o mais talentoso, né? É aquele que suporta os desafios, né, doutor? Então a ideia é essa, nosso bate-papo aqui. Eu queria iniciar a nossa conversa contando um pouquinho da tua história, né? Do Rogério Castro, né? Então, assim, por que ser advogado, né? Acho que começa por aí, né? Por que tantas milhões de profissões? Por que ser advogado? Uma vez me perguntaram, fizeram uma pergunta assim numa entrevista também. Tu sempre quis ser advogado? E eu imediatamente disse que não. Porque, na verdade, a faculdade, o curso de Direito, a advocacia, para mim era algo muito distante, quase impossível. Então, isso não era um sonho, né? Não era algo que me acompanhava. Isso era algo muito distante, além dos sonhos, né? Então, para chegar a ser um sonho, levou muito tempo, né? Porque da origem que eu vim, meu pai era pedreiro, minha mãe era faxineira, então talvez alguns de vocês ainda se identifiquem com esta infância, né? A gente tinha muita dificuldade, inclusive nós éramos 4 filhos, né? Então, alimentar essa gurizada toda, né? Sustentar essa gurizada toda, dar roupa, medicação, estudo, para o pai pedreiro e a mãe faxineira, tu imagina, né? Imagina. Dificuldade enorme, né? E eles foram grandes guerreiros, assim, os dois, porque conseguiram nos dar uma coisa que ninguém nos tirou, né? E que não tem como a gente tirar, que é a educação, que são os valores, né? Os valores, muito, né? Nós éramos uma família muito pobre, mas éramos uma família muito honrada, né? Minha mãe sempre dizia, ó, nunca mexe no que é dos outros. O que é dos outros, o que é teu é teu. Luta pelo que é teu. Agora não toca no que é dos outros. E a gente foi aprendendo com aquilo. Meu pai também era um cara muito humilde, assim, uma pessoa de poucos recursos intelectuais, mas também com muita disciplina, muita seriedade, sempre nos mostrando o caminho certo, né? Para que a gente não se desviasse desse caminho. E isso funcionou. E a gente vê assim que muitas vezes os pais, né, ficam preocupados. Eu não dei um bom estudo para meu filho, eu não dei uma boa casa para meu filho. Não dei boas condições econômico-financeiras para meus filhos, mas muitas vezes os pais dão para os filhos algo muito mais valioso que isso,
que é a educação, a vergonha na cara, a responsabilidade. E hoje eu vejo que isso faz toda a diferença num profissional, principalmente na minha área. A minha área de atuação ela é fantástica, assim, porque o conhecimento jurídico é o menor de todos os fatores dentro de uma profissão, né, da nossa profissão especificamente. Então, quando nós chegarmos lá, eu vou dizer por quê. Por que o conhecimento jurídico é tão pequeno em relação ao conjunto todo de um profissional bem-sucedido? E talvez as pessoas que estejam me ouvindo devem pensar assim, não, o advogado ele tem que saber tudo de lei, né? As leis têm que estar na ponta da língua. Não, nada disso. O advogado tem que ter muitas outras qualidades antes do conhecimento. Só o conhecimento não titula e nem dá certeza de que este profissional vai ser um bom profissional. Ao contrário. Muitas vezes só o conhecimento técnico só o conhecimento técnico sem os outros fatores não leva a pessoa a lugar nenhum. Sabe que isso não é só na advocacia, né? Na maioria das profissões, né? Que às vezes as pessoas falham, não é na técnica, é no comportamento, é na atitude, é na base dos valores ali. E não é na faculdade que se aprende, né? Inclusive até nós íamos fazer um curso e ainda não está fora de cogitação, que a gente faça um curso para ensinar os advogados o que eles não aprendem na faculdade. E muitas vezes o que eu estou falando aqui é muito mais importante do que o que se aprende durante todos os 5 anos de faculdade. Talvez em 2 horas, 3 horas, 4 horas, a gente consiga ensinar os profissionais a aprender o que eles vão levar para a vida toda. Encurtar o caminho. Encurtar o caminho em muito tempo. Porque quando se fala em advogado e quando se tem um curso para profissional, para advogado, os cursos são o quê? São voltados para a lei. Eles não são voltados para o desenvolvimento pessoal, não são voltados para o desenvolvimento comercial, não são voltados para a gestão do seu negócio, para fazer do seu escritório um escritório rentável. Né? Às vezes a pessoa tem excelente conhecimento, mas não tem em outras áreas. Não desenvolveu competências técnicas e comportamentais de uma área que não é da advocacia, né? Que não é da advocacia. E esses comportamentos, essas atitudes, elas são muito mais importantes do que o próprio conhecimento. O conhecimento nós sabemos aonde está. É simples. É abrir o livro e acessar. É abrir o computador e digitar no Google qual é o tema que você quer estudar, você vai ali e estuda. Mas falta o resto. O principal falta. E a faculdade não dá isso. Não. Então, a base técnica, né? A vida nos dá. Algumas características comportamentais precisam ser desenvolvidas para que a pessoa seja um bom advogado. Ela não é apenas com o estudo, não é apenas com a lei. Capaz, muito pelo contrário. Tem muitas características que a pessoa precisa desenvolver. Dentre elas está conhecimento comercial, técnicas de venda, conhecimento estratégico de negócio, o que fazer, aonde ir, como chegar, né? Conhecimento, muitas vezes, de áreas de negócio, né? Para que a pessoa possa se definir por alguma área, ou pela área civil, ou pela área crime. A gente chama de nicho, né? Subnichada numa área do direito, né? Que ela possa estabelecer, né? Pelo menos um carro-chefe dentro do seu negócio. Porque muitas vezes a pessoa tira para tudo que é lado e, na verdade, não acerta alvo nenhum. Né? Então, quando a gente deseja algo além, a gente tem que botar foco naquilo. Exatamente, botar foco, botar comportamento, botar estudo, botar experiência, botar todas as buscas em prol daquele foco. Então, perfeito. Então, isso a gente vai abordando ao longo da nossa conversa, né? Da conversa, né? Mas eu tô curioso também, queria que tu falasse pro pessoal, como é que foi tu chegar em Caçapava? Tu me contou essa história aí, que eu acho que é uma história muito bonita, porque muitas pessoas acham que tu chegou de avião aqui em Caçapava. Que jeito. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque isso é muito inspirador. Se tem uma coisa para mim que faz eu respeitar uma pessoa, não é a posição dela, mas a história dela até chegar naquela posição. Eu sou apaixonado por história de pessoas. Sim, eu leio muito sobre isso. Quando uma pessoa quer me agradar, ela me conta a história dela. Né? Se ela quer o meu respeito, ela me conta a história dela. E isso faz com que eu respeite ela mais ou menos, ou que daqui a pouco que eu tenho uma admiração muito maior do que ela, né? Além do respeito. Respeito, a gente respeita todo mundo, mas a admiração nem sempre a gente tem por todos. E quando a pessoa me conta a história de vida dela, eu acho muito bacana. Então, a minha história foi assim. O meu pai e a minha mãe se separaram lá na cidade que eu morava, lá em Sobradinho, e o meu pai estava dando muito mau exemplo para nós.
na época. E a minha mãe decidiu sair de Caçapava com 3 filhos. A minha irmã mais velha era casada e os meus 3 irmãos mais novos, né? A minha mãe veio de Sobradinho para Cachoeira, que era a cidade onde o meu avô morava. A mãe buscou guarita no pai dela, como a maioria de nós faz, né? Quando dá algum problema familiar, a gente corre para o pai e corre para a mãe. E no caso dela não foi diferente, correu para o pai. E o pai dela recebeu a filha lá com 3 netos, né? O que eu vou fazer com essa criançada toda aqui em casa e a filha, né? Pegou e mandou para Caçapava, porque ele tinha um imóvel aqui em Caçapava e que ele ficava aqui uma vez por mês quando ele ia receber. Ele tinha que fazer esse trajeto, vindo de lá de Cachoeira para receber em Caçapava. E aí todo final de mês ele vinha. E eu lembro que ele vinha, fazia um rancho, deixava um rancho pra gente, porque a situação, até para alimentação, era muito difícil, assim, sabe? Então eu já trabalhei aqui em Caçapava como... Supermercado? Não trabalhei. Em supermercado não trabalhei. Eu trabalhei numa oficina mecânica na frente da minha casa, com o seu Paulinho. Eu cheguei numa quinta-feira aqui. Perdão, cheguei numa terça-feira, quando foi na quinta-feira eu já estava trabalhando. O seu Luí não era o supermercado que ele tinha? Não, ele tinha numa ferragem. Mas ali o seu Eloy já estava grande. Tá. Já estava grandão. Eu trabalhei em sapataria aqui em Caçapava, fui sapateiro lá em Sobradinho também, quando eu era moleque, gostava de trabalhar, sempre gostei de trabalhar. Nunca me foi afronta nenhuma. Você lembra a idade que começou a trabalhar? Lembro. Comecei a trabalhar com 8 anos. 8 anos. Comecei a trabalhar fora de casa com 8 anos. Porque quando eu era piá, eu ia para a obra junto com meu pai e trabalhava ali, carregava tijolo, que era uma coisa que para criança era um pouco forçado, carregava areia, ajudava a fazer massa, que ela alcançava uma ferramenta, uma coisa ou outra. Sempre trabalhei, desde que eu me lembro por gente, né? Mas aos 8 anos eu comecei a trabalhar fora, comecei a trabalhar numa ferraria. Fui cortar grama da casa. Eu conto essa história, acho muito bacana. Eu fui cortar grama na casa do senhor, porque eu batia nas portas das casas e pedia para as pessoas para cortar grama delas para receber uma grana. Dizia, quer cortar grama? Corto para ti, te cobro, tipo hoje, né? R$5, R$10. Era criança, pequeno. E as pessoas, acho que um pouco por pena de mim, outro pouco porque realmente precisava e era barato, acabavam me dando aquele trabalho para fazer. E num determinado momento, eu fui até a Serraria Mate, que era do seu Adolfo Mate, em Sobradinho, e pedi a ele para mim cortar a grama da casa dele. E ele me perguntou quanto era. E eu disse, custa tanto. E eu só tinha visto 2 trilhos, né? Tinha visto o trilho da garagem e o trilho da frente da calçada, que tinha que cortar. Só que no fundo da casa tinha uma extensão bem maior do que essas 2 de grama. Mas eu já tinha dado o preço, né? Já tinha me comprometido com ele. Aí eu lembro que eu tinha só uma tesoura de cortar grama, eu não tinha a máquina, né? Aquela máquina de empurrar. E aí, volta e meia, eu terceirizava esse serviço para outro. Já começou aí já minhas primeiras experiências de terceirização, de contratação de outros para fazer o meu negócio. Então, comecei a cortar a grama deles lá e tal, e a minha tesoura de cortar grama, que era emprestada, ela não tinha um dos cabos, né? Ela tinha um cabo de madeira, como é o normal, né? E o outro cabo, ele era um ferro soldado. Caraca. Então, eu tinha que cortar a grama com aquilo ali. E aquilo machucou muito a minha mão, assim, porque eu era criança, né? Machucou minha mão, tava desse tamanho, assim. Aí o seu Adolfo veio e disse, olha, se tu não quiser terminar, não tem problema, eu te dou o dinheiro que tu pediu e tu pode deixar a grama. Eu disse, não, de maneira nenhuma. Eu contratei que ia cortar, eu vou terminar de cortar. E de fato segui, terminei o serviço ali. E no fundo, eu chamei um outro, dividi o dinheiro com ele, para que ele pudesse cortar o fundo que com a máquina, com a tesoura não conseguiria cortar. E teve um determinado dia que a esposa dele veio falar comigo, né, veio me dar algumas determinações ali no serviço. E aí ela veio, conversou comigo e ele veio, porque assim, eu tinha mais relação com ele, né? Aí ele veio e disse, a tua mãe disse que era para mim fazer tal e tal coisa aqui. Só que não era a mãe dele, era a esposa dele. Foi uma gafe que eu cometi. Criança, né? Moleque, não sabia nem o que estava dizendo. E ele sorriu, ele ficou faceiro com aquilo, né? Porque ele parecia bem mais jovem que ela. E aí, então, ele me contratou, não sei se por isso, ou se porque gostou do meu trabalho, para trabalhar na ferraria deles. Então, com 8 anos eu comecei... Mas se tivesse desistido ali, de repente foi até uma prova que ele foi ver contigo, se tu ia desistir, não de cortar a grama até aquele certo ponto ali, né? Talvez tenha sido, ou talvez ele tenha visto, esse aí tem fibra, né? Sim, tem garra, não? Ele tem garra, ele quer trabalhar. Deu a palavra, vai até o fim, vai cumprir. E aí me colocou para trabalhar na ferraria dele. Então eu conto essa história
com muita lembranças minuciosas disso. E afetivas até. Muito, muito. E depois disso, depois de formado, depois de família, com a minha família pronta já, eu fui até a casa dele para ver se encontrava ele. Mas ele já tinha falecido. E a esposa dele, que eu tinha considerado a mãe, também já tinha falecido. E ele tinha casado de novo. Aí eu conheci a segunda esposa dele, ela me levou na ferraria para me relembrar da onde eu tinha trabalhado, as coisas não tinham mudado muito por lá. Chamou o filho dele, que na época também trabalhava lá, me apresentou para ele de novo, né? Ele nem lembrava de mim. Chamou os netos, né? Que eram filhos desses filhos, me apresentou para eles também. Foi um momento bem marcante, assim, para mim, porque foi resgatar uma história que para mim foi muito importante. E talvez ele nem soubesse. Sim. Né? Foi tão marcante para ti assim, né? Foi muito marcante, foi muito marcante. E, inclusive, até hoje, com certeza, inconscientemente, tem coisas lá que ainda no dia a dia te dá força, né? Por exemplo, sim. Questão de cumprir com os combinados. Muitas atividades desenvolvidas dentro da ferraria, e quem conhece uma ferraria sabe que é serviço pesado, é ferro, é solda, é máquina de cortar, é perigoso, né, o trabalho. O trabalho não é um trabalho simples. E eu era uma criança, e eu trabalhava lá junto com os outros. Entendeu? E não tinha serviço ruim para mim. Os piores serviços eles largavam para mim, né? Em tese, né? E eu não repunava nada. Então foi muito bacana assim, ter trabalhado com eles, e foi o meu primeiro emprego fora, né? Então por isso que ele é tão marcante para mim. Depois, quando eu vim para cá, trabalhei na oficina mecânica, trabalhei em oficina de chapeamento, trabalhei como garçom lá no São Luís, junto com o Cebinho, né? Eu sempre chamo ele de meu patrão e digo para ele que muitas vezes ele me matou a fome e ele diz, para com isso, rapaz, não vem com essa conversa. Sabe? Porque ele não gosta da conversa, mas para mim é importante ser grato a ele, né? Por tudo que ele fez por mim, a família dele também, todos da sua família que compartilhavam ali daqueles momentos com a gente. Então... E mesmo diante de todas essas dificuldades, ainda, sim, estudar, batalhar para chegar na profissão que tu tanto ama, né? Sem dúvida nenhuma. Fazer a faculdade era algo muito distante, né? Eu lembro que quando eu me inscrevi para o vestibular, eu me inscrevi para o curso de Educação Física. O curso de Educação Física era bem mais barato, né? Então, eu teria, em tese, condições de pagar. E nessa época eu já era pai, né? Eu tive o meu primeiro filho, Felipe, e é uma satisfação enorme ser pai do Felipe. Eu sou muito orgulhoso disso. E ele... eu tinha 17 anos quando ele nasceu, e eu comecei a faculdade com 21 para 22 anos. Então, eu tive ali... Estava com quase 5 anos já. Ele já estava com quase 5 anos de idade. Então, foi quando eu comecei a fazer a faculdade. Comecei fazendo curso de Educação Física, porque era mais barato. E depois, então, migrei para o curso de Direito, porque consegui o crédito educativo federal. Senão, também não teria conseguido, né? E era uma situação muito difícil, assim, Jordânia. Eu lembro que na época da faculdade, assim, muitas vezes a gente queria comer alguma coisa, não tinha dinheiro, sabe? Às vezes tu ia mal agasalhado para a escola, tinha que sair da faculdade, voltar para casa, e eu fazia 300 quilômetros por dia para estudar, 150 para ir, 150 quilômetros para voltar. São Gabriel? Bagé. E, então era uma situação bem difícil, e a gente às vezes saía do trabalho meio correndo, não pegava um lanche, não pegava nada, não tinha dinheiro, tinha que aguentar até chegar em casa de volta. Aguentar agora, por exemplo, com 50 anos é barbada. Agora, quando a gente tem 20 e poucos anos, parece que a gente tem uma solitária, né? Não é uma solitária, é uma comunidade dentro da barriga, porque a fome é uma coisa absurda. Jejum intermitente jamais faz. Não tem como. E aí a gurizada louca de fome, né? Sim. Não tinha nada para comer, tinha que aguentar firme, né? No osso do peito. E mesmo assim, Jordânia, mesmo diante de tudo isso, eu sempre fui grato, sabe? Eu agradecia muito a Deus naquele momento por estar passando ali por uma dificuldade. Tô com fome. Mas, ao mesmo tempo, eu via um propósito maior e eu agradecia a Deus por aquele propósito. Olha só. Obrigado pelo fato de poder estar estudando. Olha só o grande ensinamento já de vários que já trouxe aqui, mas esse de ser grato, né? Porque a gratidão, ela impulsiona as pessoas para frente, não ficar focando nas coisas ruins, mas focar no que tem de bom ali, né? Tu tava passando uma dificuldade, mas tu tinha um propósito muito maior do que aquela fome momentânea. Meu propósito era muito maior, e assim, isso fazia com que eu não conseguisse olhar para essas dificuldades. Imagina, viajar todos os dias. Né? A estrada de Bagé não é tão boa, né, Cavalo? É horrível a estrada, né? A estrada muito sinuosa, perigosa. E ainda tinha a questão de ter que trabalhar no outro dia, né? Não era uma coisa assim, eu só estudava. Que jeito. Estudava, no outro dia, 7h30, 8 horas da manhã, tinha que estar de pé de novo para trabalhar durante todo o dia, para no meio da tarde pegar o ônibus de novo
E assim sucessivamente durante toda a semana, todo mês, todo Tu ano. lembra algum momento da tua graduação que tu olhou assim, putz, cara, acertei de estar aqui? Tem algum momento assim que tu, ou durante o teu trabalho, que tu assim, cara, é a profissão mesmo que eu escolhi, essa profissão aqui que eu vou seguir? Na verdade, quando eu Por me que eu inscrevi... pergunto isso, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes vai fazer a faculdade e fica naquela dúvida, né? Sigo ou não sigo? O que eu vi, assim, Jordani, que me levou para o lado do direito foi que eu tinha uma facilidade, e tenho até hoje, de encontrar soluções para problemas comuns. Por exemplo, tem pessoas que de um tipo de problema, ela só vê o problema. Encontrar soluções para problemas comuns. Entendeu? Olha só. Coisas que muitas vezes é corriqueiro e ninguém vê uma solução para aquilo, entendeu? Eu consigo olhar para aquela situação de fato em si e ver, no mínimo, 10 condições diferentes de resolver aquela situação. Isso eu sempre tive comigo. Sempre tive o dom de resolver o problema dos outros. Aham. Sempre tive. Então, isso foi que me condicionou a ir para o lado de resolver o problema dos outros, que é o que eu faço até hoje. Eu resolvo o problema das pessoas. As pessoas têm problemas que elas não conseguem resolver e eu consigo resolver para elas da melhor forma possível, E aí tu surpreendendo. utiliza os meios do direito para encontrar a melhor solução para as pessoas, através do direito. Mas é uma coisa tua que tu trouxe além da própria faculdade. Então tu casou a tua expertise pessoal, que vem, digamos, no teu... O dom natural, né? O dom natural com a técnica do direito. Perfeitamente, é isso aí. O dom natural, né? Todos nós devemos procurar em nós qual é o nosso dom natural. Então, o dom natural, ele contribui muito para a escolha da profissão. Exato. E eu vou aproveitar aqui o gancho, e eu sempre falo isso, né? Que a gente aprendeu, de certa forma, errado. O que, né? Que a gente aprendeu de forma errada. Por exemplo, tu é bom em português e ruim em matemática. Na escola, na comunidade, tu vai focar no quê? Naquilo que tu é ruim. Aí tu vai ser mediano naquilo. Porque tu, naturalmente, não é bom em matemática, tu é bom em português. Só que aí tu esquece do português e bota toda a energia na matemática para poder passar de ano. E o português, onde tu poderia colocar também energia e potencializar o que tu é bom para virar expert e acima da média, a gente acaba não focando. E a gente fica focando naquilo que a gente não é bom, tentando ser o máximo que a gente vai ser medíocre. E medíocre não é aqui nenhum conotação negativa. A palavra medíocre, vem a palavra mediano. Tu vai ser mediano naquilo, porque tu não é do teu dom. E tu encontrou dentro da faculdade de Direito mecanismos e forças potencializadoras do teu próprio dom. Isso é muito bacana nesse podcast a gente falar sobre isso, né? E para você que está em casa agora, que está nos ouvindo e nos vendo, é fundamental, né? Do que eu sou bom? O que eu gosto realmente de fazer? Qual é a minha habilidade natural? O que cai na minha mão e já sai pronto? Isso são perguntas importantes. Habilidades únicas, que a gente chama, né? Isso é muito importante a pessoa se fazer esse questionamento, sabe? As perguntas para si próprio, né? Se perguntar, né? Porque muita gente não se pergunta. Né? Não se pergunta. Não, e muitas vezes nós pegar profissionais já de vários anos na profissão, em várias das profissões. O que tu gosta de fazer? Não sei. Eu faço. Mas por que tu é advogado, por exemplo? Por que tu é um contador? Por que tu é um psicólogo? Qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Porque eu sou. Isso é muito pouco, né? Aí dá muita frustração, né? Aí dá muita gente frustrada, dá muita gente desistindo das suas carreiras, dá profissionais medianos em tudo. Então, tem que ter um pouco mais. Tem que ter um feeling um pouco maior. Tem que ter uma busca um pouco maior pelas suas qualidades pessoais. Exatamente. E isso é que vai definir a profissão. Não é a profissão que vai me definir, né? Exato. Então, muitas vezes a pessoa é definida pela profissão e não define a profissão. Eu acho que as potencialidades naturais do ser humano, ou seja, aquilo que cada um de nós tem, e não é errado eu ter uma e o Jordani ter outra e você ter outra, não é isso. A questão é saber o que é que eu gosto, o que eu sou bom. E a partir dali você trabalhar naquilo que você é bom. Potencializar naquilo que é bom para poder se diferenciar, né? Potencial que é bom, porque eu vou fazer com mais naturalidade
eu vou conseguir me destacar dos demais, porque eu já tenho uma habilidade natural, eu vou fazer com prazer aquilo que eu estou fazendo, eu vou conseguir expressar toda essa minha vontade, né? Toda essa minha inspiração naquilo que eu gosto de fazer. A tendência do resultado ser grande a probabilidade é muito grande. Né? E simples. Exato. Sem forçar. Naturalmente. Porque não precisa forçar o que tu não é. Simplesmente naturalmente, tu só vai fazer aquilo que tu é. E potencializar o que tu é bom. E às vezes a gente força para fazer aquilo que não é. Vai sair mediano. Vamos trabalhar na hipótese que vai ficar bom. Mas o quanto eu vou gastar de energia para isso? Exatamente. O quanto isso vai ser penoso para mim fazer. Aí, por que eu vou fazer uma coisa penosa? Né? Nós, na maioria das vezes, a gente quer fazer aquilo que é bom, que é saudável, que é gostoso, que é prazeroso. E aí eu tenho uma situação prazerosa e tenho uma situação que é forçada, pesada, desgastante para mim. Qual é que eu vou me destacar melhor? Naquela que é mais saudável, que é mais gostosa, mais prazerosa, do que naquela que eu tenho que forçar a barra. Exatamente. Né? Então, isso é um detalhe importantíssimo para você que está em casa e que ainda está buscando se enquadrar dentro de uma profissão, ou então daqui a pouco está pensando em escolher a profissão. Ou uma transição de carreira também. Ou daqui a pouco quer... e acontece muita transição de carreira, justamente muitas vezes por isso. Né? Porque às vezes o que nós temos que fazer? Às vezes nós temos que se agarrar no primeiro pau podre que acontece, que aparece na corredeira. Exatamente, para poder salvar. Para poder salvar. Então o que a gente faz? A gente está lá, surgiu uma oportunidade de emprego, a gente vai lá e pega, porque a gente precisa ganhar o dinheiro para poder comer, para poder alimentar a nossa família. Aí surgiu uma oportunidade de um curso, a gente vai lá e faz. Aí surgiu uma oportunidade de emprego naquele curso, a gente vai lá e faz, porque aquele emprego vai me render mais. Mas não é o que eu quero. A gente fica só reagindo às necessidades e não olha para si próprio. Isso aí. Então é muito comum isso. E aí o que acontece? Aí quando chega, a pessoa consegue atingir um nível naquela profissão que ele está, ele diz, realmente não é isso aqui que eu quero. Porque sempre falo que o bem-sucedido não é o que ganha mais dinheiro, é aquele que ganha dinheiro e trabalha no que ama e se identifica com o que trabalha. Esse é o bem-sucedido para mim. Tem muita gente, muita gente, e talvez muita gente me ouvindo agora, que é bem-sucedido, mas é frustrado, não é feliz, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para depressão, para ansiedade, para isso, para aquilo. Por quê? Porque não é feliz naquilo que faz. Então, eu acho que ser feliz com o que se faz é muito melhor do que fazer e ser bem-sucedido fazendo algo forçado. Seria uma utopia, né? A gente dizer que a gente só faz aquilo que gosta. Exatamente. É uma utopia, isso não existe. Nós temos que fazer aquilo que é preciso fazer. Goste eu ou não. Tem um ditado, né? Adulto faz o que precisa ser feito e criança faz o que quer, né? Tem isso, né? Isso é até uma questão de maturidade mesmo, né? É uma questão de maturidade. Mas eu não gosto de fazer isso. Quanta coisa eu faço que eu não gosto. Mas eu tenho que fazer, é minha obrigação fazer, é meu compromisso tem fazer. Um propósito além daquela atividade que tu não é tão prazerosa de fazer, mas tu precisa ser feito para atingir o propósito maior lá, né? Perfeitamente, é bem por aí. Muito bom. Essa questão da habilidade natural, Jordânia, ela é um tema que assim, merece muita atenção, Exatamente. Sabe? Porque isso pode mudar a vida de todos nós. Alguém algum dia te falou, por exemplo, tu sabe qual é a tua habilidade natural? Não. A gente foi feito a facão. Exatamente. Tu entendeu? Feito a machado. Poucos estímulos externos nos levando para esse tipo de pensamento, né? Muito pouco. A ideia é, quase que qual é a profissão que dá mais dinheiro? Essa e essa. Então vamos fazer essas profissões que dão mais dinheiro, por quê? Porque o objetivo é o dinheiro. E na vida o objetivo nunca é o dinheiro. O dinheiro ele é consequência. Né? Então, quando eu faço algo que eu me satisfaço, o dinheiro vem natural. Exatamente. Então, para mim, na advocacia é assim. Eu faço de forma natural. Entendeu? Eu tenho habilidades naturais para fazer isso. Eu adoro, por exemplo, entrar numa discussão. Eu adoro entrar num debate. Adoro entrar numa disputa de ideias sobre aquele tema. Eu acho ótimo. Porque ali eu encontro milhares de formas de ver. E aprendizado, né? E eu aprendo com o outro. Eu ensino o outro, eu aprendo com o outro. O outro que muitas vezes tu olha para ele e diz, não tem nada, é o que mais tem conteúdo para te dar. Então a vida é uma experiência, né? Então viver essas experiências em tudo, dentro da profissão, também é algo muito importante. Ter vida. Exatamente, ter vida no trabalho, né? Vida, energia, vontade, gás, garra, determinação, vontade. Olha só, pessoal. Emoção. Todas as competências comportamentais que a pessoa precisa ter para ter entusiasmo. E se for somar tudo e botar num pacote e carimbar, seria entusiasmo. O entusiasmo, né? Se dividir a palavra em entusiasmo, vem de Deus, né?
Tem Deus dentro, né? Então a gente tem que ter o entusiasmo, ele vem de dentro para fora. Então, quando a gente encontra dentro do nosso trabalho a chance, né, da gente poder colocar para fora o entusiasmo da gente, porque é a área que a gente gosta, é a área natural da gente, a gente explode no resultado, né? A gente explode no resultado. Eu trabalhei muitos anos numa área, sempre adorava que eu trabalhava, e eu vi que eu ia fazer uma transição de carreira. Eu busquei autoconhecimento, busquei me descobrir, né, com as coisas que eu mais gostava, minhas habilidades que eu tinha, no que eu era melhor, no que eu era pior. E aí eu fui pro lado da consultoria, de ajudar o próximo, né, de ser o conselheiro, né, porque eu fiz um teste uma vez, DISC, o primeiro teste, e deu lá o meu perfil conselheiro. Eu fui ler lá o que era o perfil conselheiro, é basicamente o que eu faço hoje no meu dia a dia, né? Então, porque eu fui buscar autoconhecimento e descobri que ali eu tinha uma habilidade única, uma habilidade que eu poderia me diferenciar da maioria das pessoas. Eu pudesse colocar a minha essência ali e contribuir com o próximo e cumprir minha missão de vida que eu acredito que eu tenho de ajudar o próximo através do trabalho. Então, como é lindo, né, a gente poder dividir isso com as pessoas, né, e poder fazer as pessoas refletirem sobre essa questão. No trabalho que está atual hoje, o que ela pode agregar na vida do outro, né? Assim, Jordânia, outra coisa que a gente verifica também é o conhecer-se, né? Conhecer-se. Perfeito. A gente conhece muito mais o outro do que a gente. É muito mais fácil a gente ver qualidades positivas e ver qualidades não tão positivas assim na outra pessoa. Ou apontar defeitos também. Também, não tão boas é uma maneira carinhosa de dizer falar mal da vida do outro. É isso que a gente está falando. Que o ser humano tem mais tendência de fazer isso do que ver as qualidades. Né? E sabe por que nós temos essa tendência? Nós temos uma tendência enorme, por exemplo, a ver as fraquezas do outro, as debilidades do outro. Por quê? Para justificar as nossas. Perfeito. Normalmente, quando nós vimos o defeito na outra pessoa, é porque aquele defeito está cheio em nós. É um reflexo. Ele é só o espelho, né? Eu estou me vendo na outra pessoa, essa pessoa tem tal defeito. E aquilo incomoda, e aí tu verbaliza. Incomoda por quê? Porque tem dentro de mim, né? Tem dentro de mim. Então, o conhecer-se, Jordânia, é o primeiro passo, né? E nós vivemos numa organização social que nos ensina outra coisa. Nos ensina a ter coisas e não pessoas. Nos ensina a dar valor para carros, para casas, para isso, para aquilo, e não para as pessoas. Consequentemente, eu não dou valor para mim. Né? Como é que eu vou dar valor para as pessoas se o que tem o valor são as coisas? Então, eu vou estar desfocado. Vou estar desfocado dos meus amigos, vou estar desfocado da minha escola, vou estar desfocado da minha turma de galera, vou estar desfocado da minha profissão, porque eu estou dando valor para coisas que ninguém dá valor. Né? Então, a sociedade aprendeu assim, e é muito ruim isso. E doutrina, até de certa forma, né? Com certeza. Culturalmente, né? E nós somos doutrinados. E o meio nos doutrina, né? Esse dia eu estava fazendo uma avaliação, assim, né? De como que um índio ele vai exercer as potencialidades dele se ele vive no meio dos índios. O melhor que ele pode ser é um índio melhor. Boa. Entendeu? Ele não sabe que existe, por exemplo, uma civilização. Ele não sabe que existe prédios. Ele não sabe que existe carros. Ele não sabe que existe. O conhecimento está ali naquela tribo. E é a mesma coisa nós. Nós também, de certa forma, numa tribo, né? Vivemos numa tribo, e essa tribo, ela é a terra é a nossa tribo, né? Vamos dizer assim, porque toda a terra pensa dessa forma. Nós somos ensinados a valorizar esses bens mais do que as pessoas. Quando nós aprendemos a valorizar mais as pessoas, e aí eu falo valorizar a mim, valorizar a você, valorizar a ti, né? O que é importante para ti, o que é importante para mim, qual é a tua habilidade natural, qual é a minha habilidade natural, se conhecer, porque eu tenho certeza que estou falando para muita gente que não se conhece, não sabe nem quem é na vida, não sabe nem o que está fazendo aqui, não sabe nem o que quer para si, não sabe nem do que gosta, do que não gosta, o que lhe faz bem, não lhe faz bem, não sabe. Simplesmente vive. Simplesmente vive. Né? Ou sobrevive. É um vegetal. Por exemplo, recebeu uma informação chamada vida e dessa informação ele vive de acordo com o meio. Cresce, desenvolve, envelhece e morre. Vive a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Infelizmente é assim. Existem algumas inteligências dentro de nós que elas precisam ser estimuladas. Exatamente. Né? E essas inteligências quais são? As inteligências que viram, né, o nosso olhar para dentro, ao invés de olhar para fora. O ser humano, como todo, ele é um animal que detém alguns instintos, né? E os instintos sobrevivência, que é o primeiro instinto nosso, né?
sobreviver, comer, guardar coisa para si, né? Para comer, por exemplo, como a gente faz, né? A gente compra um carro, compra outro, compra um apartamento, compra outro. Porque isso nós temos a tendência, por quê? Porque para nós isso significa manutenção, né? Instinto de manutenção, instinto de sobreviver. Se eu tiver mais coisa, eu vou ter condições de sobreviver. Só que isso é uma dispensa, né? É uma dispensa. Na hora da minha partida, a dispensa vai ficar. Fica tudo. Ou cheia ou vazia, ela vai ficar, né? Então, às vezes, nós precisamos parar um pouco para pensar e avaliar-se como um ser. O que o ser precisa para se desenvolver? O ser precisa ter para se desenvolver? Não, nada disso. O ser precisa ser, né? Então, o que eu sou? Essa resposta, ela vai alimentar muitas outras áreas da vida que não estão sendo alimentadas, que inclusive estão escondidas de nós. Exatamente. E é importante isso. Importante porque quando nós alimentarmos o ser, vai ter tanta descoberta, né? Vai descobrir o que gosta, vai descobrir o que tem habilidade para fazer, vai descobrir o que é bom para si, o que naturalmente eu faço. E muitas vezes a não descoberta disso acaba levando a decisões erradas na sua própria empresa. Também. Né? Daqui a pouco a pessoa entende que precisa tanto guardar, acumular coisas e acaba saqueando, entre aspas, né? Da sua própria empresa. Porque ela tem ela não está curada daquilo. E acaba repetindo a recorrência e acaba mês a mês levando para aquela situação. Por quê? Porque ela aprendeu assim. Ela aprendeu assim. Ela aprendeu. E aí é uma atitude, é uma questão pessoal, lá, intrínseca, é uma coisa antiga que já vem dela, porque ela não tratou, acaba prejudicando na vida profissional dela, né? E se é dono de empresa, o CNPJ acaba sofrendo pênalti, né? Que a gente diz, né? E como a gente consegue observar assim também as influências da criação, da cultura, do local, da religião, tudo isso em termos dos estímulos externos que você está recebendo para os conceitos que a pessoa vai criando, ela vai criando conceitos para si, né? E vai tendo aquilo como sendo uma verdade. Exatamente. E criar verdades é muito ruim. Aí isso chama-se de crenças, né? As crenças, né? As crenças, ou elas limitam, ou elas libertam. Exatamente. Mas são crenças. Um dos dois. Que é o pensamento fixo e verdadeiro que tem na vida. Então, isso aqui eu tenho como uma crença que isso aqui é assim. É, sim. E aí tu não consegue mudar porque tu crê muito forte naquilo, né? Isso é uma crença, né? É muito bacana essa nossa conversa. Muito bom. Tá tomando alguns caminhos aqui. Mas essa é a ideia. Histórias empreendedoras. A ideia é contar a história de vida, né, do participante aqui, né, que hoje é o nosso querido Dr. Rogério Castro, nosso amigo, e ele está trazendo aqui coisas que ele utiliza no dia a dia, coisas que ele buscou ao longo da vida dele se desenvolver, né? Então ele está mostrando o caminho aqui para nós e que a gente precisa o quê? Buscar o autoconhecimento, né, doutor? Buscar entender-se mais para poder corrigir caminhos que a gente acaba levando para a vida e ajustando ao longo dele. Então eu sempre coloco, né, dentro daquilo que eu vou ensinar as pessoas, que a autorresponsabilidade e o autoconhecimento, eles são duas competências comportamentais que têm que ser seguidas em qualquer profissão. A pessoa tem que buscar essa autorresponsabilidade de ela assumir para si mesmo os resultados, não culpar governo, culpar o ambiente externo, culpar o próprio colaborador, ou culpar o funcionário, o fornecedor, ou a esposa, o esposo, né? Culpar todo mundo, né? Que não olhar para si, beleza, mas o que eu posso fazer diferente? Isso é autorresponsabilidade, olhar para si, beleza, aconteceu isso, estava fora do meu alcance, mas o que eu posso fazer diferente? Quais os mecanismos, né? Como tu trouxe que tu tem muita habilidade de ver soluções para os problemas, né? É isso que a gente tem que ter. Porque vem um problema, ok, não pude evitar aquele problema, mas eu posso ver o que eu vou fazer com isso que eu recebi, né? E muitas pessoas acabam ficando só no problema, não se autorresponsabilizando, transferindo a responsabilidade para outra situação, ou para pessoas, ou circunstâncias, né? E acaba não mudando. E o autoconhecimento, de entender quais são as ferramentas internas que eu tenho, é como se fosse uma caixa de ferramenta lá. Eu tenho um problema, qual é a ferramenta que eu vou utilizar aqui para resolver o problema? Se eu não tenho autoconhecimento, se eu não sei o que tem na minha maca ali, na tua mala de ferramentas, eu não vou poder sacar ali o parafuso ou o martelo, né? Porque eu não sei o que tem ali dentro daquela mala ali. Então é isso, e eu vejo isso muito nas empresas, né, doutor? E aproveitar o gancho também dessa questão pessoal pro profissional, porque na verdade a gente é uma coisa só, as pessoas
acredito que a gente tem que ter a vida pessoal e profissional, mas eu entendo que a gente é uma coisa só. Não tem como, né? Diante disso, assim, como é essa vida de empresário, né, também, né? Porque advogado, que tem um escritório há muitos anos, tu tem um negócio, uma empresa, né, de advocacia. Então, conta um pouquinho, pessoal, como que é isso, quais foram os acertos, os erros, aquilo que tu pode dizer para as pessoas, ó, vai para esse caminho que tu vai dar certo, não vai para esse caminho aqui que tu pode dar errado, porque assim a gente vai poder ajudar muitas pessoas a encurtar, né, o caminho e evitar essas pessoas de cometer alguns erros que todos nós, é normal, faz parte do caminho, né? Principalmente assim, ó, principalmente a pessoa que tem um empreendedorismo na veia. O empreendedorismo, a primeira coisa que eu preciso dizer é que ele também é um dom, mas ele é um dom que se desenvolve, né? Ele é um dom que não é... Existe o dom natural da pessoa que ser empreendedora, mas também existe aquele dom que a pessoa consegue desenvolver nela através de desenvolvimento de algumas potencialidades pessoais. A primeira coisa, eu acho que o primeiro grande erro que eu cometi na vida como empreendedor, tá? Eu acho que o erro ajuda muito, foi diversificar os meus negócios. Em 1900, antigamente, não me lembro quando, eu cheguei a ter 5, 6 empresas ao mesmo tempo. Naquele momento da minha vida, eu achava aquilo o máximo. Primeiro que eu queria aparecer, né? E quando a gente quer aparecer, a gente quer que os outros achem que a gente é bom. Que os outros veem a gente, batam palma pra gente, aplaudam. Isso é uma vaidade, é um egoísmo da gente, é uma necessidade da gente, é uma baixa autoestima da gente, que a gente depende dos outros para ser feliz, ou depende do que o outro acha, né? E a maturidade, ela vai nos trazendo algumas coisas que... Aceitação, né? A gente precisa ser aceito, ser querido nos ambientes, sabe? A gente faz muito isso, né? E eu quero dizer que talvez você esteja fazendo, ou talvez você irá fazer isso. E eu quero dizer que isso é natural. É natural, faz parte do ser humano. Mas se você não quiser passar por isso, me ouça. Ouça, porque aprenda com o meu erro. E quando eu falo aprender com o erro, eu vou contar uma história. Bem legal aqui essa história. O urso, o tigre e a raposa foram caçar. Né? O urso, o tigre e a raposa. O urso, o tigre e a raposa foram caçar. Aí pegaram 3 coelhos. Aí juntaram os coelhos e o urso perguntou para o tigre: Tigre, como é que nós vamos fazer a divisão dos coelhos? E o tigre prontamente: Ué, são 3, nós somos 3, são 3 coelhos, 1 para cada um. Aí o tigre ficou naquela ali, se despercebeu, veio o urso e pá, matou o tigre. E pá, ficou com o coelho dele. Aí chamou a raposa: Raposa, como é que nós vamos fazer a divisão dos coelhos? E a raposa disse: Não, nós não vamos dividir coelhos. Os coelhos são todos teus. Pode ficar com eles. E aí o urso perguntou: Mas que estratégia é essa, raposa? Como é que tu teve essa saída aí? Com quem é que tu aprendeu isso? Eu acabei de aprender com o tigre. O tigre acabou de me ensinar isso. O que isso significa? Que eu posso aprender com os meus erros, mas também posso aprender com os erros dos outros. E é isso que eu estou propondo aqui, que você aprenda com os meus erros, né? Para que você também não tenha que ser mordido ou atacado pelo urso da vida, né? No momento que você pode aprender com o erro do tigre, né? Eu errei, então não quero que você erre também. Seja a raposa nessa história aí. Muitas vezes ser raposa é ter que largar a mão, tem que abrir mão de algo que a gente acha importante. E aí estão alguns sentimentos, algumas vaidades, alguns egoísmos nossos, algumas coisas que... Excelente. Né? Que muitas vezes fazem com que a gente não queira largar aquilo. O apego àquilo, né? Ou queira que a gente necessite daquilo como uma necessidade física, né? Por exemplo, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser aplaudido, que são necessidades que o ser humano tem, que ele precisa abrir mão. Isso não funciona no mundo dos negócios. Não funciona. Esta vaidade não funciona. Ao contrário, ela vai te cegar. Você vai ficar cego, não vai ver o que precisa ser visto, vai ter uma falsa expectativa da realidade, porque isso vai te conduzir por um caminho muito ruim, porque as pessoas só te aplaudem e só te batem nas costas enquanto elas estiverem precisando de ti. No momento que elas não precisar mais de ti, já não vão mais te aplaudir, já não vão mais te convidar para aquele chopp, para aquele churrasco e tudo mais. Então, o caminho do empreendedor,
ele é um caminho solitário, ele é um caminho sofrido, Perfeito. ele é um caminho que o travesseiro é o seu melhor companheiro. Não é a sociedade, É um não cargo solitário. é um lobo solitário, ele vai ter que caçar sozinho. Às vezes ele vai chamar a matilha, mas ele vai saber onde vai levar a sua matilha para caçar. Então, veja que em uma época da minha vida eu tive um jornal, uma imobiliária, uma empresa de factory, uma revenda de carro e um escritório de advocacia. 5 empresas ao mesmo tempo. E achava que aquilo era o máximo. Me achava o máximo. E na verdade eu estava fazendo a maior bobagem da minha vida, porque eu estava deixando de fazer aquilo que eu realmente era bom. Habilidade única. Eu era bom em outra coisa, porque eu queria fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E ao contrário, eu tinha uma energia muito grande que me impulsionava a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que eu poderia fazer várias coisas ao mesmo tempo dentro da minha expertise, dentro do meu negócio. Mas não, eu acabei diversificando o negócio. Uma coisa é diversificar rendas. Veja bem. Outra coisa é diversificar negócios. Outra coisa totalmente diferente. Negócio toma tempo. Produção de renda não toma tempo. Exatamente. O ser humano ele tem um limite. E o limite de energia. E de tempo também, né? Limite de tempo, de espaço e de energia. Exatamente. Eu falo de energia porque eu não consigo, às vezes eu até tenho tempo, mas eu não tenho energia suficiente. Entendeu? E às vezes eu não tenho tempo, mas eu tenho energia e eu consigo superar o tempo pela energia que eu tenho. Perfeito. Então, quando eu falo em energia, assim, ó, se eu colocar toda a minha energia em algo, 100% de chance que aquele negócio vai dar certo. Mas você tem que colocar 100% de energia nele. E aí o negócio deu certo. Aí o que eu faço? Aí eu deixo 50% de energia naquele e boto 50% no outro. Tira a comidinha de lá e põe lá. Então, a minha energia como ser humano, ela é uma só. Eu não consigo dobrar a minha energia, ela é uma só, é única, não tem jeito. Então, eu estou dividindo os meus potenciais, estou dividindo a minha capacidade, estou dividindo, eu não estou agregando, eu não estou somando nada. Ao contrário, eu estou dividindo aquilo que eu tenho de bom. E estou colocando em risco aquilo que me trouxe até aqui, o que é pior. Então, não diversifique ramos de atividade se você não tiver com energia suficiente, tempo suficiente, o teu negócio você não queira mais que o seu negócio cresça. Conhecimentos também para fazer a nova oportunidade, né? Daqui a pouco o novo negócio tem que ter muito conhecimento também. A pessoa vai ter que buscar daí, né? Se ela entender que deve fazer, ela vai ter que ter os mecanismos certos. Buscar o estudo de mercado, conhecimento, ver se ela tem aptidão para aquilo ou não. E normalmente a gente vai e faz sem saber se tem aptidão, só vai descobrir depois que quebrou. Então, eu tive essas experiências e eu não quero que você tenha, tá? Então, se você é advogado, concentre-se em ser advogado. Hoje de manhã ainda estava falando com meus colegas, né? Tem alguns advogados mais novos que estão se criando e eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Ele quer ser político, ele quer ser advogado, ele quer ser empresário, quer ser agricultor, tudo ao mesmo tempo. Não vai conseguir fazer nada direito. Não tem jeito. Isso é fadado, tá? A história nos mostra isso. E nós temos, em toda a sociedade tem, na sua sociedade também deve ter, pessoas que despontaram enormemente dentro da sua profissão. E diversificou e quebrou. Por quê? Porque ela dividiu a sua energia com outras áreas que talvez não fossem tão rentáveis ou que ela não tinha tanta expertise como ela tem nessa, que fez com que ela crescesse, né? Perfeito. Então, comigo também foi assim. Então, o primeiro conselho que eu daria seria esse. Foque no seu negócio. Né? Foque no que é bom. Né? Foca naquilo que é bom. Não fica perdendo teu tempo com a vaidade alheia, com o que o outro pensa de ti, o que vão achar, como é que você vai ser visto nesta comunidade, naquela ou na outra, entendeu? Então, isso só atrapalha. Esse tipo de sentimento aí, ó, tem que tirar eles fora, porque eles talvez seja a maior ruína de todo ser humano, são as suas vaidades, os seus egos, as suas necessidades, a sua baixa autoestima, que precisa que ela precisa, para se achar bom, precisa que os outros digam que ela é bom naquilo que ela faz. A validação. Né? Precisa ser validado. Não? Nós é que temos que nos validar. Nós é que temos que achar, não, eu sou bom nisso aqui que eu faço. Ou então, também não adianta só achar, né? Tem que ter métricas para isso, exatamente, para medir se é bom mesmo ou não. Então, esse seria o primeiro conselho, assim, Jordani. Muito bom. Talvez o mais importante de todos. Perfeito. Porque aconteceu comigo. Sim. Eu posso falar isso de cadeirinha, né? Na verdade, eu sou o tigre e vocês têm que ser a raposa, né? Eu morri. O urso me matou. O urso da vida passou a faca no meu pescoço naquele momento. Então,
A partir dali, eu comecei a aprender, neste caso comigo mesmo, a não mais fazer isso. E isso bate muito na porta da gente, viu? Hoje a gente faz, errou, não deu certo. Mas amanhã a gente quer provar para a gente mesmo e para os outros de que a gente é bom, que a gente vai conseguir fazer de novo, vai dar errado de novo. Então, tem que mudar de vez, né? Aconteceu, corta essas arestas, toca o teu negócio do jeito que tu sabe, naquilo que tu é bom, e não fica variando, querendo ter 50 negócios só para aparecer para os outros. Né? É uma coisa bem íntima, bem sincera, mas que talvez possa te ajudar bastante. Perfeito. No teu dia a dia, na tua vida. Excelente. Maravilhoso. Né? Isso tem que ter muito autoconhecimento, né? E tem que ter muito maturidade para falar para as pessoas. Acho que e tem que ter muita sinceridade. Sinceridade, né? Porque hoje o meio-dia ainda estava conversando com a minha esposa. Eu disse para ela, tu já notou que as pessoas, que quanto mais elas fingem, mais elas conseguem ter bons relacionamentos? Quanto mais eu finjo que gosto de ti, mais tu finge que gosta de mim, tu finge que gosta do outro, e todo mundo finge, e fica tudo certo. Entendeu? E na vida é assim também. Nós adoramos fingir, nós adoramos fazer de conta. Só que isso não serve. Não serve fingir que gosta de alguém se tu não gosta. Não serve falar as coisas para agradar os outros. Fala a verdade. Se a verdade servir, beleza. Se não servir, beleza também, mas é a verdade. Entendeu? A pior coisa é as pessoas que estão nos ouvindo aí no podcast agora seguirem o meu conselho e o meu conselho for para você se destruir, para você se dar mal. Eu tenho que te dar um conselho para você se dar bem na vida, não para você se dar mal. E ainda dizer assim, eu fui atrás daquilo que o Rogério falou e me dei mal. Se você for atrás do que eu digo, você não vai mal, porque eu já fui mal e não quero que você vá. Entende? Então, a sinceridade aqui, ela é fundamental para todos nós, porque nós adoramos mentiras. Nós adoramos que nos elogiem quando nós estamos feios, nós adoramos que nos mintam quando nós precisamos ouvir a verdade. Né? Se tu chegar agora aqui e perguntar, né, pode fazer um teste, te escabela um pouquinho, te desarruma e pergunta, como é que eu estou? Não, tu tá bem. Tá legal. Tá legal, cara, tá bom. É mentira, pô, não tá bem nada. Exatamente. Entendeu? Pô, tu tá escabelado, a tua barba tá desfeita, não tá legal. Entendeu? Pô, tu tá gordinho, tu tá isso, tá aquilo. Não, tu tá bonito, tá mentindo. E nós adoramos quando mente pra gente. E quando a criança fala a verdade, o que os pais falam? Não fala isso. Né? Não fala. Não fala, e aí a criança, não, mas é verdade, né? E a gente fala que essas crianças não mentem, né? Porque tem isso natural, né? Natural. E aí acaba vamos perdendo, vamos até educando errado, né? Não fala pra pessoa que ela tá, né? E nós adoramos ser vítimas da mentira, exatamente. Né? Da passadinha de mão, tu tá bem, segue assim, sabe? A gente adora Tapinha nas costas. Tapinha nas costas. A gente adora conversa fútil. E quando a pessoa fala a verdade, tu acaba não gostando. Claro que tu não gosta. Mal educado, né? Mal educado, insensível, indelicado. Quando na verdade aquela pessoa tá te ajudando. E na escola nós era assim também, lembra? Quando o professor vinha e corrigia a gente, dizia, não, vamos estudar. Vamos tratar de aprender isso aqui. O que a gente dizia? Que professor chato. Ruim de professor. Bom professor era aquele que deixava a gente fazer tudo que queria. Claro. Esse era professor bom. E na vida é assim, né? A gente tem que entender. Nós precisamos de um professor que nos ensine de verdade ou de um professor que deixe nós fazer o que nós quisermos. E às vezes, se levando para o lado empresarial, né? No âmbito empresarial, na cultura das empresas, o líder, aquele que cobra, é taxado como ruim. E o líder que deixa fazer tudo, não desenvolve, é taxado como bom. Aquele líder que chama, cara, senta aqui, vamos conversar. Te dá um feedback aqui real. Aqui. Vamos conversar, ó. Aqui, ó, esse caminho aqui não tá legal, ó. Vamos por aqui, vamos melhorar nesse aspecto, ó. Tu precisa dar uma melhorada mais aqui, cara, ó. Te ajeita, entendeu? Quero te ver bem. Esse líder é o que está preocupado em desenvolver aquele colaborador. Esse... com certeza, está demonstrando um carinho, um afeto muito grande por aquela pessoa. Interesse a pessoa. Interesse que o outro. Uma vez eu ouvi na minha carreira, né? Uma pessoa falou para mim assim: cuida quando eu parar de te cobrar. Se o dia eu parar de te cobrar é porque eu desisti de ti. Né? Então, você que está assistindo aí, tá numa empresa que o teu líder está te cobrando, agradeça. Vai lá amanhã, hoje ou agora, chega pro teu líder e diz assim: ó, muito obrigado. Tu vai ter. O cara vai, por quê? Por tu me cobrar, por tu acreditar em mim, por estar ali me orientando, porque enquanto tu tá fazendo isso, eu sinto que tu tá lutando por mim ainda aqui dentro. E as pessoas têm uma visão errada disso.
O líder que cobra esse líder que não gosta de mim, aqui Tá pegando meu pé. meu vitimismo, pegando meu pé, começa a chorar. Não, tem que agradecer as pessoas que falam porque elas querem que tu evolua. E assim, Jordani, entrando nessa temática, né? Por exemplo, aquele líder que cobra, que exige, ele está estimulando que você dê o seu melhor. Que você melhore o que tem. E você dá melhor do que está dando hoje, para entregar um resultado melhor do que hoje. Esse líder ele está contribuindo para o teu desenvolvimento, ele está te ajudando a evoluir. Agora, o líder que te aceita do jeito que você é, tá bom assim, tudo certo, não te corrige, não fala, não te chama, não tenta te melhorar, ele não está muito interessado em ti, não. Se ele estiver interessado, ele vai querer que você cresça e se desenvolva. Então, é preciso ter inteligência para entender essas coisas. E nós fizemos questão de ser burro muitas vezes. Eu não quero ver isso, porque se eu ver... Que os olhos não veem, o coração não sente. Por exemplo, se eu ver que o cara está me cobrando, que eu ver que ele está querendo, eu vou ter que ser obrigado a sair da minha zona de conforto e ir fazer aquilo que ele está falando. Aí eu vou crescer. Mas não. Eu vou achar uma desculpa. Esse cara está pegando meu pé, ele não sabe o que está dizendo, esse é um chato, pega no pé de todo mundo, tá só cobrando, nunca vê o que eu faço, só vê o que eu não faço. Isso são desculpas que eu dou para mim mesmo para não ver as minhas falhas enquanto profissional. E todo profissional pode melhorar, todos. Nós aqui, eu sou aberto a todos os dias melhorar. E eu peço feedback para os meus colaboradores, para o pessoal que trabalha comigo. Eu dou o feedback, mas eu peço também. Eu peço, eu te dou um presente, mas tu tem que me dar outra de volta, porque eu quero crescer. Exatamente. Eu quero me desenvolver enquanto profissional. Porque senão é muito fácil eu cobrar os outros, querer que os outros desenvolvam e eu não faço nada por mim. Só que esse pensamento, para mim, ele já ficou no passado há muito tempo. Né? Quem quer crescer aqui sou eu. Quem quer se desenvolver aqui sou eu. Eu não preciso que alguém me cobre para isso. Perfeito. Mas se alguém me der uma oportunidade, eu vou agradecer. Eu não vou olhar com maus olhos. Né? Eu vou olhar com bons olhos. Pô, essa pessoa está contribuindo com o meu desenvolvimento, está me ajudando, vou ponderar aquilo que ela está falando. Talvez não vá concordar, talvez vá concordar. Talvez vá mudar, talvez vá ampliar muito mais do que aquilo que a pessoa falou, mas eu vou levar em conta aqui. O retorno, né? O feedback é isso, é um retorno sobre o trabalho. A maneira de tu se desenvolver é o autoconhecimento e a outra maneira também, tão importante, é pedir feedback, né? Pois é, pedir. Esse é fundamental. Chegar no teu líder e dizer, me dá um feedback. Como é que eu tô aqui? Como é que tá o meu negócio? Na real, né? Olho no olho, né? O que eu preciso melhorar? Eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar, eu quero crescer aqui dentro dessa empresa. Qual o líder que não gostaria de ouvir isso? Isso se chama autorresponsabilidade. Que nós falamos anteriormente. É uma autorresponsabilidade. Eu estou me autorresponsabilizando pelos resultados meus. Não estou transferindo para o líder. A empresa não me dá curso. O líder não me elogia. O líder... Não, e eu cheguei um dia e pedi, eu fui lá no meu líder na cara, disse, e aí? Me passa agora a real, como é que eu tô indo na empresa aqui. Porque às vezes o líder tem dificuldade de dar feedback também. Então, não é porque o líder tem dificuldade que tu não possa chegar lá e pedir pro cara. E eu te garanto que se você chegar pro seu líder e pedir um feedback, tem certeza que ele vai se surpreender. Porque é uma atitude muito difícil do colaborador ter. Muito difícil. Muito. Porque a maioria quer ficar como tá. Ninguém quer melhorar. Não, tá bom. Mas um detalhe importante aí, né? Não é pedir feedback esperando elogio e se frustrar depois que só vir algo negativo ou algum ponto para melhoria. Eu acho que o feedback é importante, buscar ponto de melhoria. Tem que sair de cara naquilo que precisa, as pessoas querem feedback e acham que feedback é só receber elogio. Não. O elogio só amacia o ego. Só amacia o ego. O elogio não serve nessa hora. É importante trazer para reforçar. Tá indo bem? Não, tá indo, beleza, tá legal. Mas daqui para frente nós precisamos fazer tal coisa. E esse mas é que vai nos dar melhoria. O mas é que vai nos ajudar. É o que agrega. É o que vai se desenvolver. Porque se eu for para ouvir amaciamento de ego, então eu nem vou. Não é feedback aí. Não é. E outra, vai piorar a situação. Porque a pessoa vai se acomodar. Não, eu tô bem. Sim. Eu tô legal. Eu tô numa boa na empresa. A empresa tá gostando de mim. Tá gostando de tudo que eu faço. Cara, esquece. Amanhã depois você vai estar na rua. Exatamente. Não vai se desenvolver também. Muito bom. E aí, pessoal, tá curtindo? Então, quem tá curtindo aí, não esquece de dar o curtir, né? Compartilhar esse podcast, se inscrever no canal, por favor, se inscreva no canal, quanto mais pessoas, encaminhe esse podcast para mais pessoas. A gente está fazendo aqui de coração, aqui, entregando o nosso máximo aqui
né, de poder de conhecimento, para que você aí que está assistindo toque o coração de você, desperte um insight, uma ideia, que a partir de algo que tu escutou aqui, que tu possa aplicar no teu dia a dia, né? E vou falar um pouquinho também agora dessa parte de negócios, né? Do escritório, né, de advocacia Rogério Castro, né? 20 quantos anos? 23. 23 anos. Né? Hoje, quantos funcionários tem, quantos colaboradores, em quantas cidades está, conta um pouquinho aí da história também, que momento tu chegou e treinamentos que tu já buscou ao longo da tua carreira, consultorias que tu já buscou, conta um pouquinho assim de pedir ajuda, né? Porque pedir feedback também reconhecer também que sozinho a gente não consegue fazer tudo, né? A gente quer abraçar tudo e acha que a gente é o super-herói, né? E acaba às vezes não conseguindo atender a tudo, né, Rogério? Perfeitamente. Antes de nós entrar nesse tema, Jordano, eu queria concluir, né, o assunto anterior dizendo que você está tendo aqui uma aula sobre a vida. Perfeito. É algo muito mais além do que propriamente uma aula comercial, uma aula de empreendedorismo. É uma aula de vida. É uma história. É uma história de vida que está sendo contada, de pessoa que acertou na vida, que errou na vida e que faz parte da nossa vida, acertar e errar. E inclusive um dia você vai ter que aprender isso também. Porque o que a gente quer? A gente só quer acertar, né? Teve perdas, mas teve mais vitórias do que perdas, né? A gente só quer acertar. É igual um campeonato de futebol, né? Isso não existe. Tu não ganha só, tu não só ganha partidas, né? Tu perde partidas também, né? E às vezes a escola da vida é no erro. Entendeu? Não estou estimulando o erro, mas o que a gente aprende, assim, de valores e as coisas marcantes na vida da gente, muitas vezes acontece quando a gente perde uma batalha. Parece uma loucura, às vezes perder é uma vitória, né? Perder, às vezes, é a vitória que a gente precisa. Exatamente. Para, se desenvolver. Às vezes, dar um passo para trás é o que nós precisamos para dar um impulso, para dar um pulo para frente. Exatamente. Então, a gente considera um passo para trás algo negativo. Napoleão Hill tem uma frase que é bem legal, que é melhor ficar parado olhando na direção certa do que correr na direção errada. Então, muitas vezes a gente tem que parar para ver que direção a gente está tomando na vida, olhar e definir um caminho certo, do que ficar correndo insanamente, inconscientemente, como um zumbi, né, que a gente chama, né? Sem saber por que tu tá indo. Porque tu tá correndo muito mais, desgastando energia, às vezes tu tá só andando na volta e não tá saindo do lugar, né? E acha que tá fazendo muito e tá correndo, eu corro, eu faço isso aqui, mas não gera resultado. Por quê? Porque muitas vezes tá correndo errado. Não parou para olhar para a direção certa, né? Perfeitamente. Muito bom. E isso é muito bacana, assim, para você que tem em casa. Hoje pode ser o dia que a vida escolheu para te dar essa oportunidade de você parar, ouvir e tomar uma decisão diferente na sua vida. Sabe? Tomar uma decisão de tentar encontrar dentro de si as suas potencialidades, talvez de abrir mão daquele segundo negócio que você ia abrir, que não tem nada a ver com o teu, parar para ouvir um pouco mais das histórias de vida de muitas pessoas, e o podcast tem ajudado muito nisso, porque muitas pessoas têm contribuído com as suas histórias. Sim. E não tem nada que contribua mais para a história de uma pessoa do que a história da outra, né? Então, o ser humano adora escutar histórias, né? Porque a história, ela remete muita coisa, né? Faz associações, né? Comparações e visões da história, da trajetória da pessoa vinculando a tua trajetória, né? Então, eu tô escutando uma história e eu tô visualizando a minha história, né? Muitas coisas que eu trouxe aqui, eu vim refletindo sobre a minha trajetória também, né? Identificando muita coisa também. Isso é muito bacana, né? Sem dúvida. Bacana. E a identificação nossa com o público é muito importante, porque você só vai continuar ouvindo esse podcast se você se encontrar nele, né? Se ele fizer sentido para você, senão não tem por que você... E também um dos objetivos também desse programa Histórias Empreendedoras é também mostrar para as pessoas um lado mais pessoal, né? Por exemplo, o Dr. Rogério Castro, a gente conhece e é reconhecido como o advogado na cidade. Mas quem é o Rogério Castro, né? Muitas vezes as pessoas criam pensamentos, visões diferentes. Conceitos, né? Conceitos, né? Porque não conhece a pessoa. Um pré-conceito, às vezes tanto positivo. Por quê? Porque não conhece realmente. Não conhece a pessoa. Então a oportunidade também desse programa é que os participantes vêm aqui e falem da sua história, né? Porque às vezes a pessoa olha assim, olha, o cara lá, né? É bem sucedido, né? Mas não sabe o caminho que ele levou para chegar até ali. E tantas coisas parecidas que talvez tu esteja passando e tu acha que é impossível chegar. Mas se o Rogério chegou onde ele chegou, e tem muito caminho ainda a percorrer, mas ele chegou em vários lugares legais, e o Rogério conseguiu, gente, né? Com todas as dificuldades que ele teve na vida, todo mundo pode, desde que tenha, né, vontade, pagar o preço, fazer muitas renúncias, que muitas pessoas não querem fazer renúncias, querem ter tudo
Mas a vida é assim, para cada escolha, né? Aquela velha, a gente tá renúncias, né? Eu tenho que abrir mão de muita coisa, né, doutor? Muito bacana, excelente. Hoje a gente conversa sobre isso com muitos amigos, assim, né? Fala que as pessoas olham para mim muitas vezes e não sabem, sabe? Não conhecem o meu verdadeiro eu, né? O meu verdadeiro ser humano que há dentro de mim. E eu digo que muitas pessoas não teriam condições de pagar o preço que a gente pagou. Todo mundo quer o meu lugar, né? Mas ninguém quer pagar o preço que eu paguei para chegar aqui. Sim, as pessoas querem chegar já, pum, já tô, mas não quer enfrentar o deserto que tu enfrentou para chegar no oásis, né? E nós, enquanto advogados também, né? Nós, advogados mais jovens, assim, é justamente isso. Eu também tinha essa crença que eu ia deitar pobre e ia amanhecer no dia rico. Pegou o OAB, não, deu. Peguei meu OAB, no outro dia que nem na matéria que ia pegar o prêmio da Mega Sena, né? Que jeito, né? Eu acordei mais pobre ainda no outro dia, porque eu estava endividado no dia da formatura, né? Me formei, bom, agora eu vou ficar rico, capaz, no outro dia. Amanheci ressacado, com dor de cabeça e devendo a festa na noite anterior, porque não tinha dinheiro para pagar. Então eu fiquei mais pobre do que antes de formado. E a vida é assim, então tem que se dedicar. Eu lembro que nos primeiros anos de trabalho, Jordani, eu trabalhava tipo assim, ó, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, todo santo dia. Trabalhava sábado, trabalhava domingo. Ninguém vê, não. Entendeu? Ninguém computa isso como sendo algo para o Os bastidores ninguém enxerga, só o palco, né? Entendeu? É importante que você também esteja disposto a pagar esse preço, né? Pô, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou fazer bem feito, eu vou me virar e as coisas vão acontecer. Vocês têm que abrir mão do final de semana, de noite de sono. Final de semana, festas, meus amigos indo na festa, eu parecia um zumbi, né? Não tinha condições de sair, não tinha condições de fazer nada. Energia toda empregada. Cansado, imagina trabalhar uma semana toda, das 6 da manhã às 10 da noite, isso são 14, 15 horas de trabalho por dia. Aí, ao longo da semana, chega sexta-feira, a gente tá liquidado. Sim. E eu ainda vinha no sábado de manhã, vinha no sábado de tarde, e ainda vinha no domingo de manhã trabalhar. Folgava domingo de tarde. Né? Dormia domingo de tarde. Dormia. Pra segunda-feira tá pronto de novo. Recarregar a bateria para... Recarregar a bateria para trabalhar. Então, quer crescer na vida? A vida tá toda à disposição. O mercado, ele está à disposição para quem quiser. Não é para um ou para outro, é para todos que quiserem. Mas que realmente queiram. Não é aquele que diz que quer, mas não quer. O sol tá aí para todos, né? É a sombra. Caminhar no sol. A sombra é para pouco. Então... Mas aí, para chegar na sombra, tem que caminhar no sol, né? Tem muita coisa que a gente precisa aprender, Jordani, na vida, viu? E aqui hoje nós estamos dando uma aula de vida. Sim. Né? O que fazer para se dar bem? Primeira coisa, trabalhar. Segunda coisa, pensar. Terceira coisa, se dedicar. São ingredientes para fazer o bolo do sucesso. Se não faltou um ingrediente desse, não vai dar certo. Sai um bolo, mas não sai aquele bolo, né? Daqui a pouco o bolo não vai crescer, daqui a pouco o bolo não vai ficar gostoso. Abatumado, como você diz, né? Botou fermento. Não vai assar direito. Então, são ingredientes, tá? Sucesso é ingredientes. Tem que colocar o ingrediente certo. Ingrediente certo, na proporção certa, resultado certo. Ingrediente errado, querer o resultado certo, não vai acontecer. Na vida, Deus é muito bom com nós. Por quê? Porque Ele é aquele que nos deixa colher tudo o que nós plantamos. Tudo. Toda a colheita é minha. Tudo é meu. A grande questão aqui está naquilo que eu planto. Eu quero muitas vezes colher algo que eu não plantei. Eu quero colher algo diferente do que eu plantei. Então, não existe. Esse é um princípio bíblico, tá? Nós somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Então, se eu plantar trabalho, dedicação, se eu plantar honestidade, se eu plantar empenho, compromisso, horas de trabalho, o resultado é um só, sucesso. Agora, se eu plantar preguiça, se eu plantar desdeixo, se eu plantar falta de motivação, não vou colher nada disso, então... E o plantio começa na mente primeiro, né? Toda semente, né? A semente da vida, ela vem na mente, né? Ela vem no mundo espiritual, né? Vem no mundo mental, vamos dizer assim, né? Para aqueles que querem trabalhar dessa forma. Primeira coisa, eu penso,
primeira coisa eu imagino e depois eu realizo. Não há uma realização sem um pensamento A primeira lei de triunfo da Napoleão Hill, né? Que eu também cito muito Napoleão Hill, porque eu gosto muito de Napoleão Hill. A primeira lei é essa, né? Tudo começa na mente e depois se materializa. Nenhum homem irá onde antes a sua mente ter ido primeiro. Concordo. Então, primeiro... Plenamente, é profundo. Para nós criar esse podcast aqui, para nós estarmos aqui agora, nós primeiro criamos aqui. Nós idealizamos aqui. Dia, a hora, que a gente vai fazer, o convite. Quando tivesse criado aqui... O tema, a ideia do podcast. Os equipamentos. Exatamente. O público-alvo. Então, tudo isso tem... Tudo começa na mente. Depois se materializa. Então, tudo que tu pensa tende a se concretizar. Então, para te mudar um resultado, tem que mudar a forma como tu pensa aquilo. E eu sempre digo outra coisa. Muito bom. Deus jamais, por exemplo, colocaria um sonho no meu coração se eu não pudesse realizar. Jamais. No teu coração também. Se tu tem um desejo dentro do teu coração, se tu tem um sonho dentro do teu coração, é porque ele já houve uma permissão. Sim, já aconteceu. Essa permissão é divina, ou seja, ele já aconteceu dentro de ti. Agora é só uma questão de trabalhar para ele materializar. Materializar aquilo que já está dentro da pessoa. Se Deus permitiu tu sonhar, Deus permite tu realizar. Deus é bom, né? É um pai bom que dá para o filho tudo aquilo que o filho faz por meio dele. Ele é tão justo que ele dá 24 horas para todo mundo, dá o mesmo sol para todo mundo, né? Obviamente, as pessoas têm a questão das condições, mas tá aí a questão do movimento. O movimento, o livre-arbítrio. Deus é justo nesse sentido. Ele dá oportunidades, né? Para ti triunfar dentro do teu caminho. Eu posso escolher no final da tarde eu ir para um happy hour, eu posso escolher ir para casa com a minha família. É uma coisa que eu posso escolher. E eu ainda posso escolher ir para casa com a minha família e ler um livro. Estudar determinado assunto, estudar determinado tema, me estudar. Exatamente. Isso são... o tempo é o mesmo, para mim e para ti. Mas o que eu faço do meu tempo vai determinar o meu futuro. Deus deixou a vontade para todo mundo decidir. Todo mundo decidiu o que quer. Aí o que decidir vai ser o resultado que vai ter. Perfeito. Simples assim. Simples assim, né? A vida é muito simples, né? A vida é muito simples, o sucesso é muito simples, o crescimento é muito simples. Tudo é simples. Nada é difícil. O problema é que nós dificultamos. Aí é outra coisa. Né? Exatamente. O ser humano tem o dom de dificultar tudo, né? Dizer que a vida é ruim, dizer que a vida é isso, que é aquilo, que aquilo. Olhar só para os problemas, não ver o lado bom das coisas. Né? Ou então ficar no passado, né? É porque eu não vou me dar bem na vida porque meu pai era isso, minha mãe era aquilo, meu pai me fez isso, minha mãe me fez aquilo. Ou então eu não tive as mesmas oportunidades que o fulano. A oportunidade é assim. Eu sempre digo para o meu pessoal, eu digo que a oportunidade, ela se cria. O mundo, o universo, ele vai criando as oportunidades. É tão abundante que ele vai criando. E vai criando as oportunidades. Eu penso algo, eu me movimento naquele sentido e as coisas vão acontecendo. Claro. As portas vão se abrindo, os caminhos vão aparecendo e a gente vai seguindo por ele. Agora, se eu não me movimento, não acontece. Não vai acontecer, né? É verdade. Como é que era a tua pergunta mesmo aí? Vamos lá? Tá tão bom o tema, né? Sobre essa questão do autoconhecimento, de tu te perceber... em que momento tu começou a perceber que cara, eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu tenho que me cercar de pessoas e fazer as coisas através das pessoas também. Eu tenho que caminhar com pessoas e não querer fazer tudo, porque tu falou que teve várias empresas, 5 empresas, e aí tu queria fazer tudo das 5 empresas e aí acabava ficando sobrecarregado e aí se frustrava e o resultado não vinha e acabava tendo que parar, né? Parar, vender, é importante, abandonar aquele sonho. Bom, primeira coisa assim, né? Um determinado tempo da vida, a gente busca apenas essas questões mais urgentes, tais como manutenção, sobrevivência. A gente só tem olhar para isso, né? A gente não tem um olhar para um desenvolvimento íntimo, desenvolvimento pessoal. Não tem... aquela necessidade da pirâmide de Maslow, né? Primeiro ela tem as necessidades fisiológicas, né? Eu atendi, depois eu passo para os próximos níveis. É isso aí. Né? Então, eu acho que todos nós passamos por isso, né? Todos nós passamos por essas fases. E temos determinadas fases. Há quem diga, inclusive, que o desenvolvimento pessoal, ele nunca é despertado antes dos 30, 35 exatamente. anos. A pessoa não se desperta para isso. Por quê? Porque ela está atendendo necessidades básicas que ela não tem nem condições de olhar para isso. Não adianta tu querer se desenvolver pessoalmente com a barriga vazia. Não vai rolar, não vai dar certo.
Primeiro tem que entender a necessidade fisiológica. Satisfaça as minhas necessidades primárias para depois pensar em algo mais evoluído. Bom, isso aconteceu comigo também, né? Então, durante um determinado tempo, eu não tinha nem olhar para isso. Eu ia mais na coragem, na crença, do que propriamente na competência, né? Então, eu fazia as coisas por vontade, mas não por competência, que tem uma diferença enorme, né? E é a mesma coisa uma pessoa com uma arma, né? A pessoa acha linda aquela arma, ela acha que ela sabe usar, mas se ela se bobear, ela vai se auto-ferir com a arma porque ela não tem competência para lidar com aquilo. Ela acha bonita, ela acha que ela sabe, ela acha que ela pode, mas ela não pode. Uma crença com uma incompetência é um perigo, né? É um perigo. Aprendi isso contigo. Né? Aprendi várias coisas contigo, inclusive, né? Muitas coisas boas. Então, quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu quis crescer de verdade. Quando eu disse, olha, eu preciso sair desta condição. Eu cheguei numa condição teto para mim. O meu teto máximo é aqui. Eu não consigo sair daqui. Porque me faltava competências pessoais, competências comportamentais, me faltava conhecimento. Porque imagina só, eu era a pessoa que administrava, era o financeiro, era o vendedor, era o advogado da audiência, era o advogado que trabalhava com o cliente. Atendia o cliente? Tudo. Fazia as peças? Tudo. Fazia peças, fazia tudo. Tudo era eu que fazia. O super advogado, super homem. Superman. Né? E, na verdade, eu não sou nenhum super-homem. Ao contrário, eu sou um homem muito frágil. Nós todos somos, né? E a gente acredita que a gente acredita que não é. É uma falsa identificação, né? Exatamente. Então, assim, eu me considero um grão de areia numa praia enorme. A partir daí que as coisas começaram a mudar. Quando eu percebi que eu não sou indispensável, porque tem muito ego no meio dessas coisas, né? A gente acha que só a gente sabe fazer melhor, só a gente sabe fazer bem feito, só a gente tem controle de tudo, só a gente saberia reagir naquela situação. Né? Isso é uma concentração de decisões e não precisa ser concentrada na gente. Talvez a outra pessoa ela vai tomar uma decisão, não vai tomar a mesma decisão que a gente. Mas ela não vai tomar uma decisão tão diferente da sua, tão ruim. Eu preciso confiar nela. Eu preciso moldar ela de como eu tomaria aquela decisão para que ela possa aprender. Porque não há ninguém, nem você que está em casa, ninguém cresce sozinho. Esquece. Existe um limite de tempo, de espaço, de competências que te tornam aquilo ali. Daqui para cima não tem como crescer se não tiver outras pessoas com capacidades melhores, ou que te desprendam daquelas competências para você poder buscar outras competências para daí então evoluir. Então, sozinho, não, esquece. Remar sozinho é fria. Nós precisamos ter várias pessoas remando e uma dando a direção para o barco. E muitas vezes eu estou remando e o meu barco está sem direção. Então eu tenho que parar. Tá todo mundo remando fortemente, dedicado, dando a vida ali, suando. Mas para qual direção, né? Sem direção. Ou, daqui a pouco, um rema para a esquerda, para a direita, daqui a pouco o barco está fazendo só a volta. Nós estamos andando há 1 hora, mas não saímos do lugar, né? Estamos rodeando no mesmo lugar. Exatamente. Então, isso foi uma coisa muito importante. E ainda está sendo, tá? Sim, é um processo, né? Eu estou num processo de descentralização. Eu não admitia, por exemplo, eu tinha uma crença que eu não podia ficar sem fazer nada. Não podia ficar sem estar com a mente ocupada. Não podia ficar sem estar pensando o dia todo. Não podia. Isso era ser preguiçoso para mim. Uma crença forte. O preguiçoso é aquele que não quer trabalhar. O preguiçoso é aquele que não está toda hora dentro do escritório. O preguiçoso é aquele que fica passando as coisas para os outros fazer. Isso é preguiçoso. E, na verdade, não é assim. Eu aprendi que não. Não tem nada a ver com preguiçoso. Tem a ver com conhecimento, com técnica, com desprendimento, com melhoramento, com mecanismos de controle daquilo que é repassado, para que haja a mesma segurança. Quer ver uma coisa importante que tu trouxe aí? Porque às vezes tu precisa do ócio. Porque o cérebro faz uma coisa de cada vez. Se tu está totalmente ocupada, carregada de pensamentos, tu não está deixando espaço para um pensamento divino, um pensamento novo, um pensamento de uma ideia vir. Enquanto precisa, então, pensar algo importante, tem que esvaziar a tua mente, acalmar o coração, parar de pensar, para te dar espaço para vir o pensamento.
Porque senão o pensamento... cheio não entra mais nada. ou até entra e pinga E vira. E tu nem vê aquilo que pingou era o que tu precisava, que tá misturado em tudo, uma confusão mental de A tua pensamentos. colocação é muito, Né? muito bem colocada, Jordani, muito bem colocada, porque realmente funciona assim. Exatamente. Hoje eu percebo assim, hoje eu faço de tudo para mim estar com a mente livre. Exatamente. Para poder receber. Poder receber, poder parar, poder avaliar, poder perceber. Porque a pessoa na correria, ela fica imperceptível. Ela não percebe nada. Ela não percebe as oportunidades que a vida está dando. Liga o automático e vai. A vida está dando muitas oportunidades, estão batendo na porta ali, só que ela não consegue enxergar, porque ela está focada numa coisa só um pouquinho, só um pouquinho que eu vou ter que resolver aquilo ali. Só um pouquinho que eu tenho que resolver aquilo ali. Fica só resolvendo. Apagando incêndio. Então, assim, estar sem fazer nada é muito importante. É importantíssimo. Muito importante. E para todo e qualquer gestor que for querer realmente crescer, ele precisa estar com tempo livre para se conectar com as suas essências, porque ele recebeu algo. Não pensa que eu nasci pronto, não pensa que estar aqui não foi um presente. Foi um presente divino que eu ganhei através de algumas habilidades pessoais e únicas que Deus deu para mim e que também deu para ti. Porém, se tu não te conectar com essas essências, com essas habilidades, o teu negócio não vai para frente. Por quê? Porque foi dado para ti. Não foi dado para o teu colega, não foi dado para o teu colaborador, foi dado para ti. Então é contigo o negócio. A relação pessoal é contigo, da tua profissão, do teu negócio, da tua expertise, foi dado para ti, é contigo o negócio. Só que se tu não parar para pensar, não vai sair novas ideias, Exato. Não vai sair novos nichos de mercado, não vai sair novos negócios. Ou se alguém não te provocar diferente, vai te pensar diferente, não vai sair coisas novas também. E isso tudo, tu falou, né, em ter alguém para estimular. Isso aconteceu muito comigo quando eu contratei a Jota, através do Jordani, para trabalhar comigo, porque o que aconteceu? Eu cheguei no meu limite, então eu não tinha mais conhecimento, ou se tinha, estava perdido dentro de mim. Exatamente. Eu via muito conhecimento em ti, só que tudo de forma desorganizada. Desconectada. Então o meu papel era o quê? Ativar conhecimentos dentro de ti para te entregar o teu resultado, né? E isso foi muito importante, porque as perguntas... Eu lembro quando nós fizemos uma viagem para São Gabriel, e eu falava, não, agora deu. Aí tu dizia, não, mas peraí, o que mais? Mas, o que mais é fantástico, né? O que mais? Ou então, como isso? Como seria se fosse assim? Assim como tu tá falando, como seria para fazer isso? Tava tudo aqui dentro, tudo guardado dentro de mim, mas sufocado. Perguntas poderosas para atingir o resultado. Sufocadas por quê? Porque estávamos naquela agitação no corre-corre do dia a dia. Então, desafogar, né? Ser mais leve. Você fez lembrar daquela viagem agora. Não, lembrei muitas coisas ali, muitas coisas positivas, inclusive a meu respeito. Porque tinha muito potencial soterrado dentro do mundo de preocupações. Sim, exatamente. Entendeu? Que precisava ser dessoterrado, precisava ser libertado aquilo. E ali foi uma das viagens que começou a fazer com que eu me percebesse um pouco diferente. Outro trabalho que a gente fez também, né, foi muito importante para mim, porque eu estabeleci uma visão muitas vezes negativa a meu próprio respeito, né? Sim. Então nós fizemos uma vez a janela de Johari, né, que é descobrir aquilo que está escondido de ti mesmo, os pontos cegos que eu não enxergava. O eu aberto, o eu cego, o eu escondido. E atrás do meu eu cego, né, tinha tanta coisa boa, porque a gente espera muitas vezes encontrar atrás do eu cego coisa ruim. Exatamente. Para mim, na minha concepção, eu ia encontrar só coisa ruim. Né? Sim. E ao contrário, o senso disso foi o contrário, porque eu encontrei tanta coisa boa que tinha atrás daquele meu eu cego, cortinas, né? que eu consegui pegar aquilo tudo e trazer para o meu dia a dia de novo. Entendeu? Então, que massa. Foi muitas experiências nós tivemos trabalhando juntos, Jordani, que foram muito importantes para mim, muito. Assim, eu aprendi muita coisa contigo. Tu me estimulou a tomar algumas iniciativas na minha vida pessoal, muito importantes, e mudaram todo o futuro da minha vida. E foram, às vezes, conversas de estômago que a gente fala, né? As conversas difíceis, assim, né? Às vezes são conversas que a gente precisa ter, né? Muito bom. Tu me levou a conhecer algumas outras áreas da vida que eu também não conhecia, que também me contribuiu muito. Que até hoje, né? Até hoje eu sigo no mesmo caminho. Tu tá caminho. num caminho muito mais até evolutivo nessa área do que eu, né? Na verdade, não era o teu momento, era o meu momento. Exatamente, né? Talvez quando tu tiver eu fiz um tempo atrás, e aí
Te passei e tu seguiu, né? Tu me colocou no caminho, exatamente. Eu segui. E um caminho assim, no qual eu me sinto muito bem. O qual tem feito toda a diferença na minha vida profissional, na minha vida, nas minhas relações interpessoais com os meus colegas, minhas relações com as pessoas que eu amo, as pessoas que convivem comigo, com os meus clientes. Uma mudança que partiu internamente, né? É uma mudança que partiu de uma conversa nossa aqui e que acabou nos ajudando extremamente em todas as áreas da minha vida. Né? Então, uma conversa, às vezes, despretensiosa, mas de alguém que conhece, para quem não conhece. Sim, de eu perceber que tu precisava daquilo ali, a ferramenta que tu necessitava. Mudou muito o meu cenário. E me colocou numa posição de aprendiz, que é a posição que eu gosto de estar. Eu não gosto de estar numa posição em que eu seja o cara que sabe tudo, ao contrário, eu gosto de estar numa posição em que eu seja o que menos sabe, porque eu sou o que mais aprende. Ser o bobo da mesa, que a gente chama, né? E eu não gosto de ser a pessoa certa, eu gosto de ser a pessoa errada, porque sendo a pessoa errada eu aprendo com aqueles que estão certos, porque no momento que eu estou certo eu não aprendo nada. Sim. Então a condição de aprendiz... Jovem aprendiz sempre. Sempre jovem aprendiz. E sempre com a mente aberta. Aberta para novas mudanças, aberta para novos conceitos, para novas tecnologias, para novas experiências, para modelos diferentes de comportamento, modelos diferentes de atuação profissional, coisas que talvez anteriormente, por exemplo, para mim, antes ter um advogado trabalhando que não fosse dentro do meu escritório, era uma coisa inconcebível. Sim. Né? Como é que eu vou ter, que controle eu vou ter sobre essa pessoa? Né? Exatamente. Então, o que eu precisava controlar realmente era a produção. A produção dele, a qualidade da produção. Tem o mecanismo de controle, né? Então, o verbo não é confiar, o verbo é conferir. Hoje nós temos aí quatro advogados fora do escritório, né, que trabalham para nós, 5 advogados que trabalham fora. Isso eu lembro que foi através da matriz SWOT que a gente foi ver lá os pontos fortes, pontos fracos, as ameaças e oportunidades, né? E um dos pontos de ameaças do teu cenário na época que a gente fez era a mão de obra qualificada. A gente está numa cidade, né? 30 mil habitantes, é natural ter mão de obra de áreas específicas, tu não conseguir. E aí foi, não, beleza, se nós temos essa ameaça, essa dificuldade, a pergunta de milhões, né? O que eu vou fazer diferente? O que eu vou pensar diferente fora da curva? Porque se eu seguir pensando que não tem como aqui em Caçapava, tá, mas eu não posso buscar um profissional fora? Então, beleza, posso, é difícil, tem essa crença? Tenho, tá, mas o que a gente vai poder fazer? Então, um mecanismo para conferir, para que tu possa, né, suprir essa dificuldade aqui e virar um ponto positivo, que hoje é um ponto positivo, né? Mas tudo foi através do quê? De uma ferramenta, de uma visão, pensamento primeiro, para ver uma solução para aquele problema, não ficar focando no problema, né? E com certeza essas avaliações, esses raios-x que a gente diagnósticos, faz, né? Esses diagnósticos que a gente faz das nossas empresas, eles são fundamentais para que a gente possa ir sanando. Exatamente. Né? Porque toda empresa tem... Toda empresa tem pontos a ser melhorados. Todas. Não tem nenhuma que não tenha. E o que a gente faz? A gente pega aquele ponto que precisa ser melhorado, melhora ele. Exatamente. Né? Aí tu vai ter outro. Vai lá e melhora o outro. Tu vai melhora o outro. Melhoria contínua. Tu está evoluindo. E daqui a pouco tu volta naquele primeiro que tu melhorou e melhora ele mais ainda. Então a tua empresa vai estar sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre melhorando. Porque tu está enxergando o que tu precisa fazer e está agindo em cima daquilo ali. Porque muitas vezes plano de ação. A gente quer ficar cego, né? A gente não quer ver, a gente não quer enxergar. E a gente tem a falsa sensação de que a gente não está vendo, não está acontecendo. E tem muita coisa que acontece, muitas coisas, que tu não vê e acontece. E não é o fato de não conhecer que não existe. Né? E também assim, ó, a gente é muito egoísta, né? No sentido de dizer, não, meu negócio tá bom, é assim que eu sou e pronto. Quem quiser, o meu negócio é assim. Eu que sei. Eu é que sei, entendeu? E na verdade não é assim. Sim. Né? Na verdade o meu negócio é assim. Sim, isso é bom? Isso pode melhorar? Eu gosto muito de não falar que é assim, que está assim. Porque no momento que eu falo que eu condiciono. Agora, se eu falo que está, eu estou verbalizando para mim mesmo que é um estágio, não é uma definição. Igual a gente não é tal coisa, a gente está tal coisa. No momento que a gente coloca na condição de estar, a gente coloca internamente, porque cuidar muito do que a gente fala, né, internamente, porque a gente está acreditando, é uma crença, né? Então, no momento que a gente faz isso, eu estou assim, é uma condição que eu estou aberto para mudar. Não precisa mudar tudo, né? Porque não é isso, né?
Mas Não, ver o que precisa. Vamos dizer que mude hoje. Né? Mude hoje, tudo hoje, amanhã vai ter que mudar tudo de novo, porque a evolução da vida. E a vida. Tem que estar aberta a evolução constante. Ficar parado às vezes é mais arriscado do que se mexer, né? E a gente tem a falsa sensação de que ficar parado. O time que tá ganhando não se mexe. Ele tá ganhando hoje, amanhã ele vai começar a perder. O que te trouxe até aqui, não necessariamente te levar para o próximo nível, né? Então foi esse trabalho de expansão, né? De expansão de mentalidade, expansão de gestão, de tu colocar as pessoas certas no lugar certo, de departamentos, de organização do financeiro, né? Depois do atendimento. Eu lembro que tu atendia aqui das 8 da manhã às 5 da tarde, a gente definiu os horários para te dar mais tempo para tu pensar, né? Tu trabalhar outras coisas da... E assim, a organização pessoal ela é muito importante nesse sentido, assim, porque hoje, por exemplo, eu fecho mais negócio do que fechava antes. Com certeza. Eu atendo com mais qualidade do que atendia antes. Eu tenho um trabalho de melhor qualidade. Eu fiscalizo melhor o meu trabalho. Eu desempenho melhor as minhas funções. E você se sente mais seguro também. Muito mais seguro, porque como eu valorizo muito o meu cliente, muito para mim, eu digo para todo mundo aqui que a nossa joia que nós temos aqui no escritório é os clientes. Porque a maioria dos profissionais da minha área não tem o que eu tenho, que é os clientes. Então, eu cuido do cliente. Eles me procuram porque eu gosto deles, porque eu trato eles com carinho, com educação, com respeito, com humanidade, com todas as qualidades pessoais que eu tenho. Os valores do escritório. Eu transmito para eles isso, porque isso é uma verdade, isso é uma realidade minha. Eu gostaria de ser tratado desta forma, então eu trato o meu cliente do jeito que eu gostaria de ser tratado, com a seriedade que eu gostaria de ser tratado, com o respeito que eu gostaria de ser tratado. Então, isso faz com que eu tenha tanto cliente como eu tenho, né? Graças a Deus, porque o que faz a diferença de um escritório de advocacia ser bem sucedido ou não é a clientela. É o volume de cliente. É o volume de cliente. Então eu sou muito feliz com relação a isso. Então muitas coisas eu consegui ir melhorando, agregando depois que eu conheci a tua empresa. Depois que vocês começaram a prestar um serviço aqui para mim de consultoria, tanto na parte financeira como na parte de pessoal. Separar as finanças, né? Separar finanças, finança minha com a do escritório, com os negócios de fora, com o rural, tudo misturado, né? Não dá, tem que ser cada um no seu lugar. Quanto é que tu gasta? Não, eu gasto bem pouquinho, quase nada. Tu vai ver, a tua conta tá desse tamanho. São práticas que o E aí tu mostra a primeira vez, isso tá errado, não pode ser. Não, peraí, vamos ver o que tá acontecendo aí. Quanto é que tu tira do caixa da tua empresa? Ah, não sei, mas é pouca coisa. Aí vai ver, o maior furo do caixa é o proprietário da empresa. Então tudo isso a gente passa, né? E tudo passou. Então, são momentos diferentes, né, que a gente vem num processo evolutivo e não teria condições de ter esse processo evolutivo se não tivesse ajuda. Exatamente. Se não tivesse uma empresa por trás, profissionais por trás, que tem este conhecimento para poder me ajudar a conhecer o meu negócio, a colocar essas ferramentas em prática dentro do meu negócio para que eu também possa crescer. Perfeito. Porque se eu quiser fazer tudo sozinho, já deu para ver que eu tinha ficado lá atrás. Eu ia estar estagnado lá, daqui a pouco já com outro infarto, né? Em uma outra situação de doença, porque trabalhar mal gera doença no corpo. Gera doença no corpo, na mente, doença social, doença afetiva. Entendeu? Então, desequilíbrio em várias coisas. Desequilíbrio de tudo, né? Alcoolismo, drogadição, uma série de coisas que são desenvolvidas através da própria profissão e a pessoa muitas vezes não consegue lidar com aquilo, não tem competência para aquilo. E não tem muitas vezes o pensamento de buscar um profissional na área que possa lhe ajudar. Ou um mentor, né? Ou então uma empresa que vai te assessorar na parte financeira, vai te mostrar como é que é um financeiro. Porque uma coisa é o financeiro que eu tenho anotado a lápis, né? Outra coisa é o financeiro dentro do sistema do computador. Onde vem o profissional da área ali, apresenta no final do início do mês ali os números do teu escritório, quantidade de procurações, faturamento, lucro. Consegue enxergar um mapa, né? E isso te deixa com os pés no chão. Exatamente. Porque uma coisa é a fantasia de que eu estou indo mal no negócio e eu estou indo bem. Outra coisa é a fantasia, eu estou indo bem, eu estou indo mal e penso que estou indo bem. É a pior coisa. Porque não tem cenário, não tem números, né, para confirmar esta crença. Exatamente. Então não pode ser crença, tem que ser estatística. Dados, né? É dados, né? Tá aqui os dados. Quantos nós atendemos no mês passado? Tanto. E esse mês? Tanto. Quanto nós faturamos no mês passado? Tanto. E nesse mês? Tanto.
Quanto nós gastamos no mês passado? Tanto. Nesse mês? Tanto. Isso são elementos, né? São dados, são números Perfeito. que mostram, que apontam para cima ou para baixo. Sim, se eu seguir nesse caminho, eu vou vir para cá. Se eu fizer uma mudança de rota e ações diferentes, eu vou atingir um resultado diferente. Então isso foi muito libertador, assim, pra gente, sabe? Foi já fazem 3 anos, né, eu acho? Olha, 3 ou 4 anos, não. A pandemia atrapalhou um pouco a contagem dos anos, né? É verdade? Mas foi antes da pandemia, Foi antes da pandemia. Então nós já estamos aí para 4 para 5 anos. É, né? exatamente. A J Soluções tem 5 anos, eu acho que... Eu lembro que tu estava começando quando a gente exatamente, começou a trabalhar. Então foi muito bacana, né? Começar juntos os dois. Exatamente. E ter tido assim, ó. Eu tenho certeza que tu consegue ver uma diferença enorme Com certeza. em nós, né? Antes, durante e agora, né? E até... Antes e durante, porque nós ainda estamos nesse processo. E até nós mesmos, né? Nós como empresa, né? Te ver também a Jota evoluindo junto com os clientes, né? Isso é importante, é bacana. E eu também consigo É uma trajetória, é o caminho do guerreiro que a gente chama, que a gente está trilhando junto, né? A gente não está somente pegando os livros e trazendo teorias, a gente vive tudo aquilo na realidade, né? E assim, uma coisa que eu percebo, principalmente nesse nosso último empreendimento, agora é o compromisso com o resultado. Exato. Que para mim é uma coisa importante, né? Que é um valor muito forte, então. Para mim, o resultado é muito importante. Né? Não adianta nós conversar fiado, não adianta nós contar um monte de história, ter um monte de teorias, mas na prática não dá resultado, não serve. Eu sou mais prático, né? É uma teoria boa? Beleza. Tu quer botar ela em prática? Quero. Qual é o resultado que ela vai ter? Isso. Tal. Vamos testar. Se tiver o resultado, tu tem crédito. Se não tiver o resultado, tu não tem crédito. Exatamente. E normalmente tudo aquilo que a empresa apresentou para nós sempre teve o resultado determinado. Né? Vai ser feito tal coisa, chegou no final, como é que foi? Daquele jeito que a gente tinha combinado. Né? Então, isso cria credibilidade, cria confiança, cria uma série de outras... Fazer os combinados, né? O mínimo que tem que ser feito, né? E atingir o resultado. Exatamente. Né? Não, e com isso atingir os resultados. Né? Não se espera nada diferente do que isso, né? Comprometimento, dedicação, honrar aquilo que combinou. Isso. Procurar encontrar pensamentos que levam à solução de problemas, né? Porque no meio do caminho vai ter problemas, né? No meio do caminho vai ter dificuldades, né? Esse dia eu estava fazendo um feedback com o meu pessoal aqui, uma coisa que eu achei assim interessante, sabe? E todos eles disseram para mim assim, não, quando eu pedi, porque eu tanto dou quanto peço, né? Eu achei muito, muito bacana quando eu vi no grupo lá, tu abrindo essa possibilidades aí. E eu pedi feedback, e um dos feedbacks que eu recebi é de que nós, enquanto empregadores, nós cumprimos o que combinamos. Olha só. Isso, para os meus colaboradores, o pessoal que trabalha comigo, foi um ponto importante. Porque na rua não é mais assim, né? As pessoas, elas combinam uma coisa e fazem outra. E aqui o que a gente combinou, a gente faz. Isso deveria ser o normal, né? É o normal, não tem nada de Mas acaba virando adjetivo. O plus, né? O extra. No mundo de hoje, né? E não pode ser assim, né? A gente combinou, tem que entregar aquilo que combinou. Então, é muito bacana, assim. Muito bacana esse momento que a gente está vivendo. A abertura dessas filiais, né, que a gente tem, física, a abertura de uma super filial que nós estamos fazendo agora, exatamente, que é para o Brasil inteiro, né, que é a questão do escritório virtual, escritório digital. Então isso é uma coisa bem bacana que vai fazer com que você esteja em qualquer lugar do Brasil aí, né, ou até mesmo fora do Brasil, você vai estar podendo nos contratar através do nosso escritório virtual, que é o momento hoje, né? Nós já tivemos uma experiência anterior, foi muito positiva e agora nós vamos intensificar essa experiência porque a abertura de filiais ela tem um fator limitante, que é a questão do tempo, do deslocamento, do fator pessoas. Territorial, né? Territorial. E aqui, por exemplo, através desse nosso novo empreendimento que nós estamos fazendo, nós não teremos mais nem limite de tempo, não teremos limite de local, não teremos limite territorial, nós não teremos mais limites, nós estaremos sem limites. Né? Então, isso vai ser muito importante. Assim como nós já temos clientes em todos os estados da federação, em todos os estados do Brasil, nós temos clientes com a nossa primeira experiência que tivemos no escritório digital. Agora nós queremos intensificar muito mais isso. Nós queremos muito mais clientes em todos os estados da federação. Então, nós estávamos muito limitados à nossa região, né? Região aqui centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, e hoje nós não temos mais isso. Hoje nós não temos fronteira mais, nós não temos limite territorial de atuação. Hoje, todo o território brasileiro e mundial é o nosso território de atuação. Então, é um projeto bem ousado, né?
bem aguçado e que eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Porque nós estamos amadurecendo nesse mercado, né? Exatamente. Tanto a empresa que é da Jota, que está me dando toda esta assessoria, Implantação de tudo, né? como também eu estou amadurecendo em muitos sentidos e também mudando alguns conceitos, mudando algumas crenças que precisam ser mudadas, precisam ser extirpadas da minha vida. E isso vai fazer com que o nosso negócio decole. Perfeito. Com certeza. Né? E buscando conhecimento, né? Agora, final do mês que vem, né? Estamos agora, para quem está assistindo esse podcast aqui, não sei que data é, mas hoje é dia 31 de outubro, né? Mas mês que vem nós estaremos lá em São Paulo, em Alphaville, participando de uma imersão lá, né? Na área de um conhecimento da área do direito focado no escritório virtual, né, doutor? Perfeitamente. O Dr. Euro Júnior, ele é nacionalmente conhecido como... Ele tem uma metodologia implantada para escritórios virtuais. E nós acabamos de confirmar hoje uma mentoria também com toda a sua equipe, né? Onde em todo o Brasil, são 240 escritórios, em todo o Brasil, e nós estamos dentro desses 240. Tem também um outro grupo de 20 escritórios, que nós também estamos dentro desse outro grupo de 20. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder participar de um grupo de 20 escritórios dentro de todo o Brasil. Veja, e eu estou aqui em Caçapava, numa cidadezinha pequena, onde os potenciais são pequenos, né? As comunidades que eu atendo são comunidades pequenas, com pequenos potenciais, e eu fico imaginando, se Deus me ajudar, que eu consiga entrar em outras comunidades bem mais amplas e bem maiores, com maiores potenciais que essa. Onde a gente vai chegar. Né? Então, eu tenho essa expectativa de visão e creio que o escritório virtual ele vai nos contribuir muito com isso, porque vai nos tirar do limite territorial, né? vai entrar no limite da capacidade. E eu acho que nesse espaço da capacidade eu vou ter muita coisa para agregar. Exatamente. E foi uma das coisas que a gente observou lá no campo lá de oportunidades da Matriz SWOT lá, que era a busca de novos mercados no nível nacional. Né? Então, para não depender, né, exatamente, exclusivamente da economia local, né? Da economia local, da economia regional e principalmente também assim muito às vezes a gente tem algumas visões de negócio que muitas vezes não se encaixam, né, naquela localidade que a gente vive. Aí tu precisa buscar uma outra localidade onde essa visão é mais aceita. Eu sou um cara entusiasta e sempre incentivador das pessoas saírem, né, do cenário que está e buscar outras coisas, né? Eu sou um eterno buscador, assim, de novas experiências, assim, lugares, pessoas, aprender em outras culturas. Eu tô sempre trazendo para os clientes isso, né? Cara, não te limita ao lugar, né? Vai buscar conhecimento, sai da caixa, né? Procura outros que sejam. Sai do aquário e vai pro oceano, né? Nunca esqueço de um colega meu, né, colombiano, lá numa formação de coach em São Paulo, e ele disse para mim: Jordan, tu és um tubarão em um aquário. Precisa sair do aquário e ir para o oceano, entende? E vem assim para mim, né? O Alejandro Vélez, depois eu vou mandar esse podcast para ele ver que eu tô falando dele aqui. E isso me marcou muito, assim, foi em 2019, assim, que me deu um estral na cabeça, assim, sabe? Tipo, um cara lá, me conhecendo no curso, viu o potencial em mim, assim, tal, no curso, e disse, sim, que eu era um tubarão num aquário, que eu precisava ir pro oceano, né? Então foi um recado que ele quis me dizer assim, cara, tu precisa não só ficar no teu aquário, lá que é legal, mas tu precisa também expandir o teu oceano e buscar conhecimento para trazer. Então eu tô sempre buscando isso, buscar lá fora, trazer para as pessoas aqui, para que as pessoas possam, sabe, abrir amplitude. Conhecimento liberta, né? O conhecimento ele expande, o conhecimento ele abre caminhos na vida que jamais a pessoa seria capaz de acreditar que podia chegar, mas foi através do quê? Do conhecimento, não tem outro caminho a não ser esse, né? E é importante, Jordani, buscar e trazer, né? Exato. Porque, e compartilhar, né? Para nós aprendermos, por exemplo, a gente vai ter que aprender com alguém. Exato. Né? E se nós aprendermos com nós mesmos... Tem que se alimentar para poder... nós vamos ficar limitados a nós mesmos. Né? Nós precisamos de alguém que pegue, que vá para fora, busque conhecimento no exterior, busque conhecimento em outras localidades. O Brasil tem muitas boas oportunidades, tem muita gente competentíssima, com feeling para os negócios, muito à frente nós. Ir lá e colher, né, nessas árvores, esses frutos. Exatamente. E vir aqui distribuir para nós. E compartilhar, né? Para crescer, né? Para que todo mundo cresça. Acho que a sociedade ela cresce a partir das pessoas, né? O município cresce a partir das pessoas, né? A gente foca muitas vezes que o município tem que depender dos órgãos para crescer e tal, né? Tem que, as pessoas precisam crescer para que
a cidade cresça. Na verdade, essa dependência de órgãos, ela é nada mais, nada menos que uma desculpa para o meu fracasso. Exatamente, né? Eu não estou bem comercialmente porque a prefeitura não me dá incentivo. Aí eu volto a dizer, o Estado não me dá incentivo. Volto a dizer que a falta de autorresponsabilidade. A pessoa não tem autorresponsabilidade para assumir que ela precisa fazer diferente. Né? Não veio, contou, não fator veio. Fator externo, tu não tem controle sobre o fator externo. Enquanto tu estiver só focando no externo, tu vai se frustrar, porque tu não tem controle nenhum. Tu não tem controle. Não, né? Aconteceu as enchentes, que controle alguém teve? Não tem, então não adianta. Tu pensa, o que eu vou fazer a partir de então com o problema que aconteceu? Né? É isso que vai fazer a diferença na vida. Né? Deu a pandemia, que controle a gente teve? Né? Troca de governo, problemas políticos. Que controle tu tem? Economia, juros altos, juros baixos. Que controle tu tem? Que a gente ficar falando e focando nisso, não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Não vou falar um palavrão, né? Não vou falar palavrão. Nada, não vai ajudar em nada. Então, aí tu tá botando energia nessas coisas e tu tá focando no que tu pode melhorar. No que tu pode ser bom, o que tu pode evoluir, olhar para si. As pessoas não acabam para fora. Para fora. Não dá, porque isso. Não se autoavalia, né? A autoavaliação é fundamental. Que aí primeiro tem que ter a autorresponsabilidade. Bater no peito, beleza, tá acontecendo, mas o que eu vou fazer diferente para. E tudo que acontece na tua empresa, a responsabilidade é tua. Exatamente. Bom ou ruim. Né? Ruim. Não, mas a culpa foi do meu secretário, do meu funcionário. A empresa é o reflexo do dono. Né? É o reflexo do dono, não tem jeito. Tem uma cultura forte também. Muito bom, estamos, né, por deixar a gente. Fica aqui 5 horas, né? Vai aparecer aquelas lives dos cantores sertanejos da pandemia que durava eternamente. Né? Mas a gente quer, né, mais uma vez agradecer, né, a tua participação, né, a tua vontade de estar aqui, né, de poder compartilhar tanta coisa linda e bonita, né, com as pessoas. Eu tenho certeza que foi um podcast enriquecedor, né? Para quem está assistindo aqui, para quem parou para olhar, né? Para quem resolveu, em vez de olhar nada contra, olhar uma novela, olhar, né? Buscar um conhecimento, né? Só um adendo aqui, quando eu vou para São Paulo, dirijo, né? 80% do tempo que eu estou escutando o rádio, eu estou escutando podcasts. E música eu escuto de vez em quando para dar uma quebrada, para não ficar só no conhecimento. Isso me ajuda muito. Então, agora eu estou aqui, né? Tem horas que eu estou do ADK, né? Fazendo podcast para ajudar as pessoas, porque quando eu assisto podcast, aquilo me alimenta e me traz conhecimento, né? Então eu acredito que nós também podemos contribuir na vida do outro. E eu agradeço de coração, assim, ó, excelente podcast, enriquecedor. Para mim foi muito bom também. Eu aprendi muito contigo mais uma vez, né? Porque não é isso, a gente é uma troca, né? Eu aprendo, ensino, né, o que eu sei, ensino o que eu sei e aprendo contigo, né? E é isso que eu busco também nos clientes, né? A gente aprende muito com os clientes também, né? Então a gente quer agradecer também a parceria de sempre, as indicações, né? O acreditar no nosso trabalho. O que a gente sempre vai poder prometer para os clientes é entrega, dedicação, né? O máximo que a gente puder, o que a gente souber, a gente entregar sempre além do combinado também, né? Entregar conhecimento fora do que está no escopo de trabalho, a gente entrega. Então, eu quero agradecer de coração mesmo, não somente essa participação, mas toda a trajetória que tu teve também já na Jota, porque tu foi peça fundamental aí, como cliente, como amigo, né? De tantos outros clientes, né? Acredita tanto no trabalho que fala para muita gente do nosso trabalho. Isso nos ajuda muito de coração mesmo. Eu quero agradecer aqui em público, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, para mim também é importante, para mim também é importante te agradecer. Porque tu ajudou, quando eu digo tu, eu digo toda a tua empresa e todos os teus colaboradores, né? A tua empresa, a Jota, ela me ajudou muito, 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 muito mais do que tu imagina. E que isso, nos teus momentos de maior dificuldade que tu tiver, naqueles momentos em que o mundo todo te abandonar, em que tu te sentir abandonado pela vida, eu quero que tu te lembre de mim. Porque se isso te servir como motivação, tu me ajudou muito, muito, em muitas áreas da minha vida, muitas áreas, não só na área profissional. E eu tenho em ti, assim, um amigo, sabe? Um amigo. E eu confesso que muitas coisas assim foram importantes na minha vida, muitas coisas mudaram na minha vida depois que eu comecei a conviver contigo como profissional e também como amigo, né? Como alguém que muitas vezes deixava de estar lá com a tua família para estar aqui, né? Me ajudando no meu sonho, né? Ajudando a realizar o meu sonho. E como é bom tu encontrar na vida alguém que te ajude a realizar o teu sonho, porque a maioria das pessoas, inclusive dentro de casa, todas elas vão torcer contra ti, mesmo não querendo. Ou querer viver o sonho dela, né? Ou ela vai ter... Não, isso não vai dar certo, cara. Não, tu tá viajando. Não, que isso? Olha quem tu é. Olha de onde saiu. Olha quem é o teu pai. Olha quem é a tua mãe. Entendeu? Olha
olha a vida que tu tem. Como é, isso é coisa da tua Para de cabeça. viajar. Para de viajar. Então, muitas vezes tu vai ouvir isso na tua vida, mas fica surdo para isso. Tá? E olha para mim. E lembra de mim, que tu me ajudou muito, segue me ajudando e ainda vai me ajudar muito mais. Com certeza. E a partir dessa nossa ajuda mútua, nós vamos poder ajudar muitas outras pessoas. Sim. As pessoas que trabalham conosco. Quantas frentes de emprego tu já abriu? Quantas frentes de emprego a gente já tem aqui no escritório? Direto e indiretamente. Né? Hoje nós somos aqui 10 advogados. Nós somos mais 10 pessoas também na nossa área administrativa. E tantos bons profissionais passaram por aqui que hoje estão em outras áreas, né? Muitos outros, tabeliões, profissionais que têm seus próprios escritórios hoje, sim. Profissionais que são da área pública, da área privada, que estão muito bem sucedidos, que passaram aqui por dentro, professores da universidade. Que o que fica na vida é o legado que deixa na vida dos outros, né? E assim, para mim é muito importante, né? Hoje eu já não estou mais tão preocupado assim em receber um agradecimento, né? Anteriormente isso foi mais importante para mim, hoje não. Sim. Hoje é o que eu contribuo para o universo, né? Contribuir para o universo, para as pessoas estar bem na vida. Faz parte da minha vida, faz parte do meu propósito e tá tudo bem. Tá tudo certo. A minha missão de vida é crescer e levar outros comigo, né? Muito bom. Junto comigo ou longe de mim, mas para frente, sim, né? Sim. Todo mundo feliz e todo mundo se desenvolvendo. Te agradeço muito, viu, por esta oportunidade aqui de poder falar com tantas pessoas aí, através aqui das nossas redes sociais, através desse podcast, através do YouTube, através mesmo das próprias redes sociais. É muito bacana poder colocar minha vida à disposição da sociedade, né? Colocar os meus tropeços à disposição do teu crescimento, do teu desenvolvimento. Colocar as minhas vitórias à tua disposição. Então, é muito bacana para mim poder, de alguma forma, tocar na tua vida. Tocar no mais íntimo do teu ser, para poder te ajudar a te desenvolver, a crescer, a evitar que tu venha ter um prejuízo, evitar que tu sofra, né? Que sirva de inspiração esse nosso podcast para muitos outros podcasts, né? Em áreas específicas, em situações vai vir mais, esse é o primeiro podcast. É o primeiro de uma série. E eu gostei, viu? Eu até fiquei com medo aqui, né? Eu disse, Jordano, não sei como é que eu vou me comportar aqui nesse podcast, porque eu nunca fiz. Eu disse, ele vai, tomara que eu goste, mas eu já vi que eu me senti meio em casa. Tinha certeza que tu ia gostar, não tinha como não gostar, né? Ficou muito bacana. Então, o dom da palavra, né? Eu quero homenagear todos vocês que estão nos vendo nessa hora e dizer que tudo aqui que foi construído aqui não é para mim. Não é para o Jordani, mas é para você que está em casa, para que a gente possa te ajudar, né? Para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com a tua evolução pessoal, com a tua evolução profissional, para que você possa acreditar mais em você. Que você possa, mesmo tendo tropeçado, mesmo tendo errado, mesmo tendo feito um negócio que te quebrou, mesmo não tendo um negócio para quebrar, né? E de alguma forma a gente possa contribuir para te ajudar, para fazer você crescer, se desenvolver, ser feliz, né? Ser uma pessoa liberta, livre, solta, para frente, né? Otimista, né? Com ânimo, com garra, com determinação, uma pessoa que seja empolgante, uma pessoa que seja contagiante, porque nós estamos precisando de pessoas assim nessa sociedade. Nós precisamos de pessoas que puxem à frente, que batam no peito e digam, aqui é comigo. Então, pode mandar para cá que eu tenho para dar. Então, isso é muito importante. E que nós venhamos a ter muitos frutos desse nosso podcast, né? Top. Você que está nos ouvindo aí, seria muito importante ouvir o seu feedback sobre esse nosso podcast. Deixar um comentário aqui, né? Embaixo aqui no YouTube, né? Assim no YouTube, né? Também comenta com a gente. Se você gostou, não gostou, caminhe para as pessoas também. Dá algum tema, traz algum tema para a gente falar aqui. E a gente vai estar fazendo uma dupla aqui. Top. Uma dupla sertaneja aqui. Em vez de sertanejo é podcast, né? Podcast. Porque cantar, se nós cantar, vocês não vão ouvir mais a gente falando, né? Vocês vão vazar, vão se mandar. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Valeu, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, tá? De coração, valeu mesmo. Foi prazer. Valeu. Então tá, pessoal. Forte abraço, um beijo no coração. E se vemos no próximo episódio de Histórias Empreendedoras. Forte abraço. Até mais.